Matheus Lessa é hoje a maior referência no setor de alimentação. Empresário, consultor, treinador comportamental e palestrante, já treinou presencialmente mais de 10 mil alunos em mais de 50 cidades pelo Brasil e no exterior. Casado com Rose Lessa, que além de sua sócia, é empresária, mentora e mãe. Empresária que guia com visão estratégica, que pensa nos detalhes, na experiência e no encantamento. É quem conecta o cuidado com a visão de futuro. Juntos, fundaram o Domine Seu Restaurante, a maior e mais completa escola de gestão do Brasil, focada em negócios de alimentação, onde donos e donas de restaurantes aprendem gestão, liderança, marketing e vendas de forma prática e transformadora, sendo destaque no meio de comunicação em programas como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Revista O Globo e Bom Gourmet. Presente em mais de 28 países. Com mais de 23 mil alunos, o Domine Seu Restaurante se tornou hoje um verdadeiro ecossistema de transformação e capacitação do ramo de alimentação. Já transformou a vida de milhares de alunos em todo o Brasil e no exterior, sendo a única escola reconhecida pelo MEC como extensão de graduação. Referências do empreendedorismo brasileiro, como Caíto Maia, Fabrício Lemos, Netão Bom Bife, Manu Bufara, Isaac Azar, Marcos Rossi, Geraldo Rufino e João Kepler já estiveram conectados ao grupo, reforçando sua essência. Com presença forte nas redes sociais, Matheus e Rose compartilham conteúdos diariamente em seu canal no YouTube, que conta hoje com quase 500 mil inscritos, e também no Instagram, que hoje possui quase 400 mil seguidores. Acima de tudo, Matheus e Rose são pais de 2 filhas, a razão maior de cada conquista e a força por trás de todos os desafios. São elas que lembram todos os dias que o verdadeiro sucesso não está apenas nos negócios, mas na liberdade de viver momentos em família, na construção de um legado e no exemplo que deixam para as próximas gerações. Matheus e Rose vivem na pele os desafios de um restaurante, conquistaram a liberdade em seus negócios e hoje inspiram milhares de empresários a alcançar esse mesmo resultado. Acreditam que ser empresário no setor de alimentação não precisa ser sinônimo de sofrimento, dívidas ou ausência da família. Eles conhecem de perto as dores dessa jornada e, por isso, dedicaram suas vidas a transformar a realidade dos donos de restaurante pelo Brasil. Mais do que resultados, querem devolver o brilho nos olhos de cada empresário. O legado que desejam deixar vai além das próprias conquistas. Está nas vitórias que ajudaram a construir na vida de milhares de empreendedores. Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso workshop, isso mesmo, workshop de planejamento estratégico mais gestão lucrativa para um negócio de alimentação. Eu sou o Matheus Lessa, aqui do Domine Seu Restaurante, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Já escreve aqui nesse chat de que lugar do Brasil você está falando, escreve também o seu modelo de negócio de alimentação. Eu quero poder entender um pouquinho mais da sua operação. Lembrando, esse evento aqui é tanto para você que está muitas vezes pensando em empreender, começando o seu negócio agora e já vai começar do jeito certo, ou para você que já tem um negócio e sabe que precisa organizar, tem algum ponto cego, alguma lacuna ali que precisa ser preenchida. Então eu vou te pedir de imediato, o que você vai fazer agora, nesse exato momento? Você vai parar tudo que você está fazendo para focar aqui nesse conteúdo. Eu preparei realmente um conteúdo transformador, um conteúdo que vai mudar o seu jogo, vai mudar o seu resultado e você tem que ficar comigo aqui nessa próxima horinha aqui. Então é 1 horinha de conteúdo, vai passar rápido e você vai querer que voltar aqui e falar assim, Matheus, eu queria ver de novo porque foi tão bom e eu prometo entregar o meu melhor para você. Então faz o seguinte, pega papel e caneta, pega um copo d'água, se prepara. Se você empreende em casal, em sociedade, chama agora o seu parceiro, parceira, o seu sócio, para estar aqui junto com a gente nesse conteúdo, porque isso aqui é um conteúdo que não tem volta. O que você vai aprender aqui vai mudar completamente sua visão, completamente seu olhar, vai te trazer clareza, isso mesmo, clareza, para você dar os próximos passos do jeito certo, organizado. E eu estou aqui 100% comprometido com essa jornada de crescimento. Então já escreve aqui no chat, Matheus, tamo junto, bora para cima, bora fazer acontecer. E eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo aqui vai mudar completamente o seu jogo. Já escreve de que lugar do Brasil está falando. Inclusive, deixa eu falar aqui, tá?
como o conteúdo aqui é um conteúdo denso, é um conteúdo que eu preciso prestar muita atenção no que eu vou te trazer, eu não vou focar aqui no chat. Então, se você mandar sua dúvida, e pode mandar sua dúvida, eu tenho um time aqui preparado, dando suporte para você aqui no chat, vai responder todas as suas dúvidas, mas eu vou focar aqui, ó, no conteúdo que eu vou trazer. Então, meu time está aqui, eu tenho um time de consultores que vai te dar auxílio aqui no chat, para você não ficar sem resposta, mas eu vou focar aqui no conteúdo, porque o conteúdo aqui é um conteúdo denso, eu preciso estar focado, senão eu disperso e essa aula vai prolongar demais, eu não quero isso, eu quero realmente ser muito claro e objetivo. E já começando aqui o conteúdo, já se prepara aí, vai ser maravilhoso. Se você puder, pega realmente um caderno para anotar tudo, porque isso é muito importante. E aproveita, assim que você estiver terminando a aula, ou pegar algum momento aqui, algum insight, se você quiser, você pode marcar ali o @domine seu restaurante nos stories, que eu vou repostar, para dizer que você está aqui estudando, aprendendo, se desenvolvendo. Fala aí para sua clientela, né, para os seus clientes, fala, estou aqui me capacitando para trazer o melhor para vocês. É sempre importante o seu cliente entender que você está buscando evoluir, subir de nível. E vou dizer já de cara, né? Empreender são 3 pilares poderosos. O primeiro é ter uma visão, né? Muitas vezes você enxerga o que os outros não enxergam. Segundo é você ter coragem de ir lá, meter as caras, fazer esse negócio da ideia, virar um negócio, né? A gente sabe que muitas vezes você vai ter que vender um carro, pegar o dinheiro emprestado no banco, enfim, ter coragem. E o terceiro é o que vocês estão fazendo aqui agora, que é buscar competência para transformar essa ideia, essa visão em um negócio lucrativo e de resultado. Então, meu objetivo hoje aqui é trazer realmente competência para você, novas capacidades para você ir para o próximo nível no seu negócio de alimentação. Então, começando aqui, eu preparei um slide onde a gente vai falar sobre planejamento estratégico do seu negócio. Matheus, quais são os pilares desse planejamento estratégico? Para onde a gente vai com esse planejamento? Então, a primeira pergunta é, quando a gente fala de planejamento, é olhar com a visão de futuro, né? O que eu tenho que olhar para o futuro? E o segundo é olhar como eu transformo essa visão de futuro numa gestão lucrativa. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem hoje uma gestão lucrativa no seu restaurante? Organização financeira, os pilares de uma gestão lucrativa, você aplica sim ou não? Escreve para mim no chat aí. Talvez você vai dizer que sim, Matheus, já estou fazendo algumas coisinhas, tem um pouquinho de controle ou não. Cara, tá tudo bagunçado, eu vejo que tem um monte de ponto cego, um monte de lacuna aberta e eu preciso realmente, verdadeiramente, organizar esse negócio. Talvez um dos 2 pontos pode estar acontecendo. E de antemão, eu vou dizer para você que a gente vai disponibilizar materiais exclusivos para você que está aqui nesse workshop. Onde é que a gente vai mandar? A gente vai mandar no grupo oficial do WhatsApp. Se você não entrou no grupo oficial do WhatsApp, o grupo oficial está aqui, o QR Code na tela, já coloca aí, faz a leitura para você entrar no grupo. O link está aqui no chat também, então a gente está mandando agora esse link no chat. É o grupo oficial do workshop. Eu vou mandar daqui a pouco, né? Terminando essa aula aqui, eu vou disparar para você uma mensagem, mandando para você dentro do grupo uma apostila que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, aqui durante a nossa aula, para você já fazer um exercício. Então eu vou mostrar aqui, vou explicar como é que você vai preencher e você só tem acesso se você estiver dentro do grupo, é exclusivo para o grupo, né? O grupo que você se inscreveu, porque você tomou a decisão de fazer parte desse workshop e a gente vai te mandar lá do grupo. Então se você não entrou ainda, entra, tá aqui o link no chat. Tem alguma dúvida? O nosso time vai colocar o número também no chat aí que você pode chamar a gente no WhatsApp. O que eu não quero é que você fique de fora do grupo, tá? Todas as informações a gente envia dentro do grupo para você não perder nada. Então fica dentro do grupo para você não perder nenhum conteúdo. Dito isso, eu quero mostrar para você agora uma imagem. Essa é a imagem de um restaurante, vamos colocar assim, talvez alguns anos atrás, né? Onde não tinha a melhor fachada, onde não tinha talvez o melhor layout ali, né? E não tinha talvez vamos colocar assim, uma arquitetura por trás desse restaurante, mas tinha uma comida gostosa e um bom atendimento. Você concorda comigo que mesmo não tendo a melhor estrutura, a melhor fachada, mas tendo uma comida gostosa e um bom atendimento, esse restaurante tinha tudo para ter sucesso? E hoje, no nosso mercado, a gente às vezes tem um restaurante assim, uma fachada linda, maravilhosa, melhor estrutura, melhor atendimento, melhor comida, e a gente está lutando para ter cliente. Você está passando por isso hoje no seu negócio, sim ou não? Escreve no chat aí. Matheus, eu estou vivendo essa realidade. Cara, tá cada vez mais difícil. Antigamente era mais fácil. E sim, hoje eu vou te falar com firmeza e realidade. Não dá mais para ser amador no mercado de restaurantes no Brasil. Não dá. Os que são amadores estão quebrando, estão fechando as portas. Não é à toa que em menos de 2 anos, 60% dos restaurantes que abriram já fecharam as portas. Em 5 anos, 90% já fecharam as portas. Por quê? Porque realmente talvez trataram a gestão, a organização do restaurante de maneira amadora, que é o que eu não quero que você faça. Então, a partir de agora, é trabalhar de maneira realmente profissional. Por quê? Porque quando a gente olha um prato saboroso, olha quanta coisa está envolvida em um prato saboroso. Tem a matéria-prima, são os insumos, tem o aluguel, tem a luz, tem a água, fornecedor, imposto, taxa de débito, crédito, empréstimo, prolabore. E no final, se eu souber gerir tudo isso, eu tenho lucro. Ou seja, não é um prato de comida, é uma gestão do prato de comida.
Então, comida saborosa é uma parte do seu negócio. Ter um bom atendimento é uma parte do seu negócio. A gestão por trás, o planejamento por trás, ele é determinante para o resultado. É por isso que você está aqui hoje. A gente vai falar tanto de planejamento como de gestão. Como os dois juntos vão trabalhar para você crescer e evoluir e ter resultado no seu negócio. E aí, eu quero já provocar, antes de entrar aqui nesses dois temas que são pertinentes para o seu crescimento, né, para você ter lucro, ver dinheiro sobrar no seu bolso, eu quero fazer uma pergunta, porque seria até uma forma de educação minha eu começar aqui já a me aprofundar no conteúdo sem me apresentar, né? Só para eu saber, tem gente aqui que é a primeira vez que está aqui, Matheus, eu nunca tinha te visto antes, pô, eu comprei esse workshop e falei, cara, vou participar. E aí, se é a primeira vez, você vai escrever novato ou novata aqui no chat. Se você já participou de uma imersão presencial comigo, um treinamento presencial, você talvez já é aluno de algum curso, de alguma formação minha, você vai escrever, Matheus, eu sou veterano, veterana. Escreve no chat aí, só para eu saber se você é novato, novata, ou se você é veterano e veterana. E eu já tô sabendo aqui, ó, que tem muita gente novata, né? Tem muita gente aqui que tá começando agora, me conheceu agora. Primeiro, parabéns, né, pela decisão de, mesmo tendo me conhecido agora, tá aqui nesse workshop, buscando conhecimento, pagou o preço, eu já valorizo demais você ter buscado, mesmo que o investimento é pequeno, é um investimento, né? Você foi lá e se comprometeu em estar aqui hoje, e eu prometo dar o meu melhor. Então, antecipadamente, né, falando um pouquinho, eu vim lá da área industrial, trabalhei durante muitos anos em multinacional, decidi sair do meu emprego para montar o quê? Um restaurante. E foi aí que começou, lá em 2012 para 2013, a gente começou a primeira jornada do primeiro restaurante, depois veio o segundo. E, gente, vou abrir meu coração aqui de verdade para você, tá? Você tá vendo agora, nesse exato momento, você tá vendo a foto aqui, né? A foto do restaurante. Então, lotava a calçada, o deck lá dentro, movimento absurdo, né? 50 mesas, fechava à noite, pô, bombava, colocava dinheiro no bolso, mas chegava na segunda-feira, na hora de pagar os boletos, pagar os compromissos, eu olhava e não sobrava praticamente nada. E eu não entendia. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Pô, todo mundo gosta da comida, todo mundo fala bem no atendimento, mas eu tô fazendo uma coisa de errado. E do lado desse restaurante tinha uma obra, os tapumes assim, eu falei, cara, o que vai ser ali? E Deus é maravilhoso, né? Deus abençoou e colocou uma operação do McDonald's do lado, muro com muro no meu restaurante. E aí, dessa operação, muro com muro, eu comecei a ter visões que eu não tinha. Se você olhar aqui nessa imagem, ó, no cantinho aqui, nesse estacionamento aqui, tem um carro branco, nesse cantinho aqui, ó, tem um carro branco ali. Esse aqui era o muro do McDonald's, né? E lá atrás começou quem a empreender? Eu e Rose, né? Dois apaixonados por desafios, né? Jovens querendo fazer dar certo. E rapidamente a gente percebeu isso aqui, que a gente estava vivendo dentro de uma prisão. Talvez hoje você tenha essa sensação, Matheus, eu me sinto preso, não tenho qualidade de vida, eu não tenho folga, trabalho 12, 14 horas e o dinheiro não sobra. Era a mesma sensação que eu tinha. Como eu falei, Deus foi muito maravilhoso comigo, que me colocou do lado de uma operação do McDonald's. Você tá vendo ali, ó, o símbolozinho do Mac. Então, sim, do lado da minha operação é a loja do McDonald's. E ali eu comecei a me sentir incomodado. O que o McDonald's fazia para ter controle? Como é que o McDonald's conseguia ter tanta loja pelo mundo inteiro? O que eles sabiam que eu não sabia? E aí eu comecei a conversar com os gerentes dessa loja, comecei a entender, descobri que eles tinham academia do hambúrguer, descobri que eles faziam práticas de coisas que eu não tinha a menor ideia sobre CMV, ficha técnica, engenharia do cardápio, controle, markup, tudo que eu, talvez assim, seria algo completamente novo, que eu nunca nem imaginei sonhar na vida em saber. E cara, isso pra mim foi assim, uma abertura de horizonte, porque eu comecei a entender que trabalho duro é diferente de trabalhar de maneira inteligente. O McDonald's sabia trabalhar de maneira inteligente e eu não sabia. Eu não sabia olhar número, indicador, eu não sabia ter controle, eu não sabia o que era o básico para ter lucro no negócio de alimentação. Talvez é a mesma coisa que você está vivendo agora. Você trabalha duro, sangue, suor, lágrima. Quantas vezes eu tive que chegar no 5º dia útil para pagar o funcionário, eu não tenho dinheiro, cara, e falar assim para eles, ter que colocar minha cara a tapa e falar, irmão, é o seguinte, eu não tenho uma grana, bora trabalhar aqui sábado, domingo, que na segunda-feira eu consigo pagar vocês. E isso aconteceu não foi uma ou duas vezes, não, aconteceram algumas vezes. E eles não entendiam, porque com tanto movimento, como é que eu não tinha dinheiro? E nem eu entendia também, até que eu descobri que, cara, não era trabalhar duro. Eu precisava trabalhar de maneira inteligente também. E eu tô te convidando agora, a partir de agora, a ter um novo olhar sobre o seu negócio. Olhar para você trabalhar de maneira inteligente. É o que eu vou te mostrar ao longo desse workshop. E aí, para começar tudo isso, eu montei o quê dentro do meu restaurante? Uma escolinha de treinamento, sim. Olha a cara dos meus primeiros alunos aí, olha a cara de felicidade deles. Então, sim, eles não gostavam, eles não achavam bom, mas, cara, não tinha que gostar. Tinha que estar lá, estudando, aprimorando, buscando conhecimento. E eu fui replicando, fui trazendo tudo que eu fui aprendendo, me desenvolvendo, né, estudando todo esse controle que o McDonald's fazia, fui trazendo para eles. Matheus, o que você começou a implementar? Procedimento, checklist, planilha de gestão, fui fazendo ficha técnica, precificação correta dos meus principais pratos, depois eu fui implementando toda a parte de gestão de compras, ou seja, tudo que era básico que eu deveria saber,
mas eu rodava o restaurante sem saber. E aí, o sem saber me deixava perdendo tempo, energia, dinheiro, porque a gente fala assim, né? Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sim, gente, pode dar tudo certo, mas vai dar tudo certo você perdendo dinheiro, perdendo sua família, perdendo seu casamento, perdendo seu tempo. Então eu não queria que desse tudo certo e eu perdendo tudo ao meu redor. Meu sentimento não era esse. Então, cara, eu falei, cara, eu preciso organizar, eu preciso fazer esse negócio dar certo. Então foi aí que eu comecei a mudar. E aí, talvez você saiba, talvez não, eu comecei a ser chamado na minha cidade para fazer o que eu fazia dentro do meu restaurante em outros restaurantes. Então foi daí que eu comecei a trabalhar com consultorias. Eu fui ajudando outros donos de restaurante, e aí foi dono de pizzaria, dono de sushi, dono de hamburgueria, dono de self-service. Eu fui entendendo como cada modelo de negócio funcionava, rodei pelo Brasil fazendo isso. Talvez você chegou aqui agora, mas você não sabe, desde 2015 eu posto conteúdo no nosso canal do YouTube. Então nosso canal do YouTube hoje tem, né, milhares de seguidores, é o maior do mundo para donos de restaurante. E isso começou com um único vídeo lá em 2015. Então talvez você está me conhecendo agora, mas sim, a nossa trajetória é uma trajetória de bastante tempo, né? Eu e Rose, a gente lidera o movimento do maior ecossistema de restaurantes hoje do Brasil. Nenhum grupo tem tantos restaurantes interligados juntos como o grupo Domine Seu Restaurante. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? São milhares de alunos que a gente já impactou e continua impactando todos os dias através do Domine Seu Restaurante. Aqui em Curitiba, onde eu estou fazendo agora, eu estou aqui agora em Curitiba, a gente tem uma sede, um prédio inteiro, onde a gente trabalha com o nosso time para dar suporte, atendimento, consultores especialistas em vários modelos de negócio. São centenas de empresas que a gente hoje acompanha diariamente, né, faz um acompanhamento estratégico, acompanhamento de gestão, de processo, de melhoria, para ajudar essas empresas a crescerem e evoluírem dentro do grupo Domine Seu Restaurante. E eu estou aqui agora no meu negócio de alimentação aqui em Curitiba, sim, Lessa Gastronomia. Se você ainda não segue no Instagram, depois segue lá o Lessa Gastronomia, é onde eu estou aqui agora. Eu fiz questão de fazer isso dentro do Lessa, né? Por quê, Matheus? Porque eu quero me conectar com você. Eu sei das suas dores, eu sei da sua dificuldade, não só porque eu também tenho um negócio de alimentação, mas porque eu vivo isso todos os dias com milhares de negócios que a gente ajuda. Então a gente tem uma expertise muito grande, porque não é mais somente o Matheus sabe muito do negócio dele. Não, eu sei muito de muitos negócios, porque todos os dias a gente atende muitos negócios, desde creperia, sushi, açaí, hambúrguer, enfim, infinitos modelos de negócio de alimentação que a gente tem hoje, a base, né, uma base tão grande dentro do nosso grupo. Então você está no lugar certo, você tomou a decisão de estar no lugar certo, a gente está aqui para te apoiar, para te ajudar a subir de nível e ir para o próximo nível de negócio. E já quero começar te fazendo uma pergunta. Qual é hoje o faturamento atual da sua empresa mensal? Escreve no seu caderninho hoje. Quanto na média você fatura por mês? Escreve para mim aí. Coloca aí para mim. Quanto você fatura na média? Eu quero que você escreva. Depois eu quero que você responda também uma próxima pergunta. Você hoje tem Prolabore? O que é Prolabore? Sobra para você hoje um salário, você tem um salário que paga suas contas de casa? Porque tem muitos empresários que estão aqui que não sabem a diferença entre lucro e Prolabore. Lucro você pode ter no mês e não ter. Agora, Prolabore você tem que ter se você trabalha dentro dessa operação, né? Você exerce uma função, você está trabalhando, você entrega, você se dedica. Cara, você tem que ter um salário. Matheus, mas eu faço tudo. Eu sou gerente, eu sou comprador, eu sou o caixa, eu sou tudo dentro do restaurante. Ok. Quanto é um salário de um gerente geral dentro da sua cidade? Na média, 3 mil, 5 mil? Então o seu Prolabore é de 5 mil reais. Porque se você não estivesse fazendo o que você está fazendo hoje, você tinha que contratar alguém para fazer, sim ou não? Sim. Esse alguém ia trabalhar de graça? Não. Tem que ter um salário. Matheus, mas se eu tirar o salário, eu não consigo pagar as contas, eu não consigo pagar. Então você entende que tem uma coisa errada? Você entende que não era para ser assim? Nenhum negócio foi montado para ser desse jeito. Que bom que você está aqui agora. Porque existe o jeito certo de fazer o que você vai aprender aqui agora. Porque talvez você está fazendo do jeito errado. E eu não quero que você faça do jeito errado, eu quero que você faça do jeito certo. E eu vou te mostrar aqui como é que funciona isso, tá? E eu tenho uma outra pergunta. A sua empresa, ela é lucrativa, sim ou não? No final do mês, paga tudo, custo, despesa, imposto, paga tudo e tem lucro, sim ou não? Escreve para mim aí no seu caderninho. Você tem sim ou não? Se quiser, pode escrever no chat também. Se você tem sim ou não, a gente está aqui em comunidade, a gente está aqui juntos. Eu estou te perguntando isso porque a construção que a gente vai trabalhar daqui a pouco, entre planejamento e gestão lucrativa, ela parte por 3 pilares: pessoas, processos e resultado. Pessoas, começa por você, que está à frente desse negócio, liderando, né, empreendendo, começou com uma ideia, então você cria esse movimento, porque toda empresa é do tamanho da mentalidade do dono. Então, se a sua mentalidade não é uma mentalidade que se expande, buscando novos conhecimentos, seu negócio vai continuar pequeno. Por isso que você está aqui hoje. Você sabe que você pode crescer muito mais, sabe que você pode ter muito resultado. Depois são as pessoas que você vai contratar, trazer para o seu time, integrar, para cumprir os procedimentos, né? Melhorar os processos,
né? Processo de fazer, de receber, de armazenar, de produzir. Então você tem vários processos dentro de um restaurante. E por último, o resultado, que são indicadores. E eu vou te trazer aqui indicadores chaves para você implementar no seu negócio, saber se ele está indo bem ou mal. Então que bom que você tomou a decisão, porque pode ter aparecido do nada um anúncio meu para você, falou, será que vai aparecer? Será? E eu te garanto, quando terminar essa aula aqui, terminar esse workshop, você vai falar, cara, valeu super a pena eu ter tomado aquela decisão de ter entrado naquele workshop, porque foi o primeiro passo. Eu sei que tem muitos outros de mudança que eu vou construir no meu negócio de alimentação. Então a gente vai falar sobre pessoas, processos e resultados aqui. E começando isso, a gente vai começar toda a parte do nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico, como o nome já diz, é um plano de ação para você ter resultado. Não importa a época do ano, não importa se você está olhando no início, no meio e no fim do ano, você tem que ter um planejamento para sua empresa. E o primeiro planejamento que você tem que ter, eu quero que você anote agora no seu caderno, pelo amor de Deus, anota, para você não perder. Eu quero que você anote, é o planejamento financeiro. Ele tem indicadores chaves que você tem que controlar. Quais são eles? Faturamento, custo fixo, CMO, CMV, lucratividade e caixa. Eu vou explicar em detalhes cada um deles. Indicador de faturamento. Vamos lá, o que é um indicador de faturamento? É quanto sua empresa quer faturar esse ano por canal de venda. Por canal de venda. Quanto você quer faturar no delivery, quanto você quer faturar no salão, quanto você quer faturar em evento. Você tem isso mapeado hoje? Então esse é o primeiro ponto. Você tem que ter o indicador de meta de faturamento. Assim como você tem que ter um indicador de meta de custo fixo. Matheus, eu não sei quanto eu tenho que pagar de custo fixo no meu faturamento. Eu vou te explicar aqui daqui a pouco, aqui na frente. Assim como investimento em mão de obra. Anota aí. CMO é custo com mão de obra. O valor médio, saudável, que você tem que ter de custo com mão de obra gira em torno de 20% a 25% do seu faturamento. Então, de 20% a 25% do meu faturamento tem que ser para mão de obra. Se for menos que isso, maravilha. Se for mais do que 25%, ligue um alerta aí, que tem algo muito criterioso. Então, se eu faturo 100 mil reais, no máximo eu tenho que gastar de 20 a 25 mil com mão de obra. Isso inclui o seu Prolabore, salário dos seus funcionários, FGTS, INSS, proporcional de férias, 13º, tudo. Tudo que está ligado à mão de obra tem que estar dentro desses 20% a 25%, tá? Anota um caderninho aí. O outro é meta de CMV, vou falar daqui a pouco também o que é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, qual é essa meta que você vai trabalhar. Meta de lucratividade, o que é ter lucro dentro de um negócio de alimentação, como é que funciona o lucro, qual a margem de lucro, eu vou te explicar também daqui a pouco, fica tranquilo aqui, mas você tem que ter meta para isso. E depois é meta de caixa. Caixa é, cara, eu tô tendo lucro, tô construindo uma gordura financeira. A gente indica para os nossos, para as empresas que a gente acompanha, né, para os nossos clientes, que o ideal, tá, é que você tenha 6 meses, pelo menos, né, 6 meses do seu custo fixo guardado. Para quê? Para você ter uma saúde financeira do seu negócio. Se você tiver isso, cara, você tá ali, pô, o negócio organizado, você já tem uma gordurinha ali, né, se puder ter um pouquinho mais, beleza, mas eu sempre costumo dizer, né, é empresa rica e o patrão pobre no início. Então primeiro você constrói caixa. Depois você pensa em trocar de carro, depois você pensa em fazer uma reforma na sua casa. Cara, primeiro constrói caixa. Porque a gente às vezes é desesperado, né? Mal juntou o dinheiro, tá fazendo obra. Mal juntou o dinheiro, tá comprando equipamento. Mal juntou o dinheiro. Cara, tem que ter uma reserva, tem que ter um caixa saudável para você ter uma empresa o quê? Tranquila, para você botar a cabeça no travesseiro e dormir bem, tá? Então, primeiro indicador financeiro no seu planejamento estratégico. Segundo indicador, anota aí, indicador de operação. Anota no caderninho aí. Pô, só isso aqui vai mudar seu jogo completamente. Só se você entender isso aqui você tem que olhar todos os anos no seu negócio. Tem que acompanhar ao longo do ano, não importa, tá? Você tem que acompanhar. Pô, eu tô aplicando as fichas técnicas. Matheus, eu não sei o que é ficha técnica. Calma que eu vou te mostrar aqui ao longo dessa aula aqui, desse workshop. Eu vou te mostrar na prática como é que você faz a ficha técnica. Mas tem que aplicar sempre. Vou criar um prato, uma receita, ficha técnica. Vou colocar um prato novo no cardápio, ficha técnica, tá? Depois é tempo médio de preparo. Tempo médio é o cliente sentou. Em quanto tempo o prato chega na mesa para o cliente? 25 minutos, 30 minutos, é aceitável. 40 já está no limite. 50 estourando. Passou de 50, irmão. O cara sentou no salão, passou mais de 50 minutos para receber um prato. Você vai ter que estudar o que está acontecendo. Se está faltando organização na cozinha, mesa em place, equipamento. Vai ter que entender o que está acontecendo para você não ter conseguido chegar nesse resultado. Porque é um dos fatores para mostrar sucesso no seu negócio, é o tempo médio de preparo. Assim como tempo médio de entrega. O cliente fez o pedido, acabou de fazer o pedido. Quanto tempo leva para o prato chegar na porta do cliente? Não é quanto tempo foi preparado na sua cozinha. É da hora que ele pediu até chegar lá, quanto é o tempo. Porque tempo no delivery é fator de escolha.
Quanto maior é o tempo, menos agradável fica o teu delivery. Quanto mais rápido você entrega, mais você é visto como uma boa empresa para se pedir no delivery, tá? Então você tem que mapear esse tempo, calcular isso, se está tendo gargalo no despacho, está tendo gargalo na produção, onde é que está o gargalo? É na entrega, tem que entender isso, tá? Cumprimento dos procedimentos, instruções e checklist. É importante demais você ter procedimentos operacionais, instruções de trabalho e checklist para manter o quê? Padrão da sua casa. E depois, planejamento das auditorias e contagem de inventário. O que é isso, Matheus? Fazer contagem do seu estoque. Como é que você vai saber se o estoque está indo... Vamos pensar, tá? Você pega uma peça de filé mignon e a peça de filé mignon entrou no seu estoque. Quando ela entra, o que foi produzido com ela? Quando entra uma peça de salmão, quando entra uma barra de queijo, quanto foi produzido daquilo que entrou? Esse controle você faz através de auditoria, controle de produção, audita, faz contagem do seu estoque. É primordial. Matheus, eu não tenho noção nenhuma. Ó, eu vou te falar, no final dessa aula aqui, você vai ter a oportunidade de aprender mais profundamente como fazer isso. É claro que isso aqui é um workshop, eu não tenho aqui como ficar 3, 4 horas com você, porque não daria. Mas você precisa ter essa prática de fazer controle de posicionamento, controlar o que foi produzido, ver verdadeiramente como está isso na prática dentro do seu negócio, porque isso é poderosíssimo para o seu resultado, tá? Quanto mais você tiver, maiores vai ser a chance de você ter controle e organização no seu negócio, tá bom? Beleza, dito isso, a gente vai para mais um indicador que você tem que acompanhar, que é o indicador de marketing. Anota aí, indicador de marketing. Matheus, o que eu olho no indicador de marketing? Posicionamento de marca, se eu tenho uma marca premium, se eu tenho uma marca familiar, qual é a promessa desse negócio? Você está entregando o que para as pessoas? Qual é a entrega que você colocou no seu negócio? Qual o tipo de público que você quer atrair? Isso tem que ser planejado todos os anos dentro do seu marketing, assim como as alavancas de faturamento. Matheus, o que é alavanca de faturamento? O que você vai fazer para, no seu planejamento, trazer mais faturamento para a sua empresa? Matheus, não tenho a menor ideia. Fica aqui comigo que eu vou te dar as 3 principais alavancas para você alavancar aí o faturamento do seu negócio. Assim como você tem que medir o ROI, que é o retorno sobre investimento. Ou seja, eu investi naquela alavanca. Ela me trouxe resultado? Então você tem que aprender sempre a estar medindo. Quantos clientes voltaram, quantos clientes compraram. Eu vou explicar aqui as ações e você vai entender como é que você vai medir isso também. Engajamento no digital, ou seja, como é que está o seu posicionamento nas redes sociais, como você está buscando chegar a mais pessoas que não te conhecem através das redes sociais, Google Meu Negócio, TripAdvisor, Instagram, né? Você tem que ter um planejamento sobre isso. Novos canais de venda. Se hoje, por exemplo, você não vende fazendo eventos, né? A gente faz muito evento aqui no Lessa Gastronomia. Então, evento, cara, é uma margem maravilhosa. A gente tem uma margem ali de 30%, 35% de lucro num evento, coisa que a gente não consegue no dia a dia do restaurante. Evento para quê? Evento corporativo, evento de casamento, evento de aniversário. Eventos é uma forma de você colocar mais dinheiro no bolso. E você precisa o tempo todo estar buscando, cara, como é que eu faço para alavancar novos canais de venda? Assim como o crescimento das redes sociais, que eu falei, e as avaliações no Google Meu Negócio, avaliações no iFood, avaliações no Trip. Por quê? Porque quando você cresce as avaliações, o que acontece? Mais gente vê, mais gente entende que é bom, mais gente compra de você. Só que você tem que ser intencional nisso. Você está provocando o cliente no final da conta a avaliar? Você está provocando, sei lá, dando um bombom para ele avaliar você no Google? Coloca o QR Code para ele lê o QR Code, faz a avaliação. Acabou de fazer a avaliação, ele ganha um bombom. Ele ganha uma palha italiana, ele ganha, sei lá, um bis. Cara, não importa. O que importa é, se você colocar energia, as coisas mudam. Só que tem que estar monitorado. Então aqui é o planejamento de marketing, tá? O próximo é o planejamento de pessoas e cultura. Anota no caderninho aí. Planejamento de pessoas e cultura. Matheus, o que eu tenho que olhar no planejamento de pessoas e cultura? Primeiro é o turnover, né? É a meta de rotatividade. Cara, se você tem muita gente entrando e saindo, por que as pessoas estão entrando e saindo no meu restaurante? É por conta do salário que eu estou pagando? É por conta da estrutura? É por conta, vamos pensar, da falta de cultura, de uma cultura de recebimento dessas pessoas? Elas estão se sentindo, talvez, pressionadas pelas pessoas que já trabalham comigo a saírem? Como é que estão as minhas lideranças? Você tem que entender isso, tá? Você tem que entender isso ao longo do tempo. Isso aqui você tem que monitorar. Assim como as faltas, né? O absenteísmo ali. Tá tendo muita falta? Por que tá tendo falta? Vou dar exemplo. Matheus, como é que você ajuda a reduzir falta? Cria alguns bônus, premiações, que só ganha quem não falta. Não, a pessoa pode faltar, apresentou o atestado? Beleza, apresentou o atestado. Só que ela não participa da bonificação. Então, quem falta, colocou atestado, não participa do bônus. E você pode criar bônus para cozinha, bônus para o salão, tá? Para ajudar ali a dar uma reduzida. Isso costuma funcionar bastante. Assim como o tempo médio de treinamento por colaborador. Vamos pensar. Você faz treinamento hoje na sua equipe? Faz treinamento? Matheus, às vezes.
Tem que ter treinamento mensal, tem que ter um treinamento no semestre, treinamento no ano. Quantos treinamentos foram realizados com o seu time de salão? Quantos treinamentos foram realizados com o seu time de cozinha? Tá mapeado isso hoje? Isso tá no seu radar? Cara, se não tiver, precisa estar. Por quê? Porque isso aqui é muito importante para você alavancar o seu crescimento. Eu costumo dizer o seguinte, Matheus, mas a gente treina e as pessoas saem. É melhor você ter alguém treinado que atende bem teu cliente ou você ter alguém completamente despreparado para atender teu cliente e você não tem mais cliente voltando? É melhor você treinar e mesmo que ele saia, tá tudo bem. Pelo menos ele atendeu com excelência e você vai continuar treinando outras pessoas, porque faz parte de quem tem um negócio. Assim como, anota aí no seu caderninho, índice de reclamação relacionados ao atendimento. Fazer NPS com o seu cliente para entender, porque às vezes o cara está sendo mal atendido, às vezes ele tem a sensação de que ele não foi bem atendido no seu negócio. E isso está ligado diretamente ao quê? Pessoas e culturas. Assim como se você estiver tendo muita hora extra por colaborador, ou muita hora extra no setor, tem que entender por que isso está acontecendo. Será que faz sentido mesmo ter muita hora extra? Eu estou tendo resultado dessa hora extra, ou o custo é maior do que o lucro que eu estou tendo estendendo o horário? Tem gente que quer trabalhar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Cara, é adicional noturno, é hora extra, e aí? Vale a pena? Teve dinheiro mesmo para poder colocar? Valeu o desgaste? Valeu o cansaço? Tem que estar no seu radar isso, tá? Assim como o índice de cumprimento de metas. Você precisa trabalhar o quê? Metas com o seu time. Meta individual, meta de equipe, fazer um reconhecimento. O que é um reconhecimento? Cara, né? Reconhecimento público, bateu a meta, parabéns, galera, tamo junto. Pô, foi muito bom. Parabéns, João. O João, pô, se desempenhou, foi acima da média, foi o nosso melhor vendedor. Então tem bônus para quem se destaca? Tem. Mas também tem bônus pro time inteiro, porque todo mundo se sente participante, pertencente, tá? Não só premia o cara que é o melhor vendedor, premia o time como todo. Isso também é muito poderoso. Ajuda todo mundo a se manter o quê? Engajado. Então lembrando, tá? Lembrando, isso aqui vamos colocar assim, é o básico do básico do básico, mas se você fizer esse planejamento, já vai ter muito resultado. Então o que eu vou fazer agora? Eu, inclusive, vou deixar o QR Code aqui na tela, vou deixar o QR Code aqui no cantinho da tela e vou colocar no chat também. Eu vou abrir agora para você, eu vou abrir aqui na tela agora um exercício. Fica tranquilo, tranquila, que você vai receber esse exercício dentro do grupo assim que terminar aqui o nosso workshop, tá? Então, finalizando o workshop, você vai receber para quê? Você vai imprimir e você vai utilizar esse documento, tá? Esse documento é um documento onde você vai, na prática, você vai fazer o seguinte, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter essa tela aqui. Começa onde tem aqui, ó, planejamento, primeiro o financeiro, né? Então você vai colocar um indicador, vamos dar exemplo, você vai colocar faturamento. Qual é o resultado do meu faturamento hoje? Qual é a meta que eu quero alcançar? E você vai colocando ali, ó, meta de CMO, meta de CMV, vai colocando as metas, vai dizer quanto você tá e quanto você quer alcançar. E embaixo você vai escrever o quê? O resumo das ações. O que você vai fazer para chegar nesse resultado? E você vai envolver quem? Envolver seu time, envolver seus líderes. E isso aqui é um documento que você vai usar, ó, com a sua equipe, tá? Para todos os principais indicadores que eu falei aqui do planejamento estratégico. Então tá aqui, você vai utilizar, é importante demais que você faça isso, faça esse exercício, tá? Não precisa fazer agora, tá ok? Não precisa fazer agora. Você vai fazer isso assim que terminar aqui, ou você pode fazer isso amanhã. Mas você vai ter acesso a esse documento, a gente vai enviar dentro do grupo para você imprimir e já praticar. Por quê? Porque para mim isso aqui é muito importante. Então, anota aí, você vai receber. Qualquer dúvida que você tiver, você vai colocando aqui no chat, nosso time vai tirando dúvida e eu vou seguir aqui porque a gente tem muita coisa importante e eu não posso deixar aqui, senão daqui a pouco ultrapassa aqui o nosso tempo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar a tela aqui. E agora que você viu sobre o planejamento estratégico, você entendeu a importância dele, e eu sei que sua cabeça já está explodindo, fervendo, eu quero que você foque agora nas alavancas de venda. Como é que eu vou poder crescer o meu negócio? Como é que eu posso fazer esse negócio crescer? Matheus, eu tenho muita vontade de ver o meu negócio de alimentação escalando, chegando a mais pessoas. Cara, e como é que eu faço isso? Como é que eu faço para trazer mais cliente? Como é que eu faço para... Você tem essa dúvida hoje? Você tinha, porque agora eu vou te ensinar as principais. A primeira delas, anota aí no seu caderninho. Você precisa ter estratégias para trazer novos clientes. Novos clientes, anota aí. Matheus, o que costuma funcionar bem para trazer novos clientes? Cara, tudo que você puder. Você pode utilizar a rádio na sua cidade. Matheus, mas o pessoal diz que a rádio não funciona mais. Depende, tem alunos nossos, tem clientes do domínio restaurante que usam e dá muito bom. Você pode usar parcerias com digitais influencer para divulgar o seu negócio. Você pode utilizar tráfego pago. Tudo que você puder utilizar para trazer gente nova vai aumentar a possibilidade de você fazer o quê? Vender mais. Então sim, você precisa investir em tráfego pago, você precisa de parceria com digital influencer, você pode usar outdoor, você pode usar panfleto, você pode usar o que tiver. O que você tem que fazer? Medir o retorno disso.
A gente chama disso de ROI, retorno sobre o investimento. Às vezes você está fazendo uma ação que nas suas... Vou dar um exemplo. Tem gente que fala que carro de som não funciona. Tem aluno nosso que usa o carro de som para poder anunciar o almoço de domingo e bomba. E aí? Funciona ou não funciona? Funciona. Como é que você vai medir? Você pergunta, cara, como é que você veio para cá? Não, eu vim para cá, o carro de som passou aí anunciando e eu vim para cá. Você entendeu ou não? Eu poderia dizer que não ia dar certo porque, carro de som é ultrapassado. E se eu te disser que tem gente que faz e dá certo? Então, sim. Primeira alavanca, novos clientes. Segunda alavanca, aumento do ticket médio. O que é isso? Vender mais para quem já compra de você. Anota no seu caderninho aí. O que você vai fazer? Você vai vender o quê? Mais entrada, mais sobremesa, mais café, borda de pizza, adicional de molho, acompanhamento. Tudo que você puder vender mais para quem já está comprando de você, você vai alavancar seu faturamento. Pensa o seguinte, vamos pensar, tá? Faz aí uma ideia. Você atende 100 pessoas no dia. Digamos que você tenha uma entrada muito barata, de R$10. E hoje você não vende praticamente nenhuma entrada. Se você pegar das 100 pessoas, 10% comprarem, ou seja, 10 pessoas das 100 comprarem, eu estou falando de R$100. Se você trabalha 30 dias no mês, eu estou falando de R$3.000 a mais só porque você decidiu vender uma entrada no seu cardápio. E aí imagine o tanto que você pode vender de café, sobremesa e todos os outros adicionais que podem alavancar o seu faturamento. Então, sim, você tem que ter meta de trazer novos clientes, meta de aumento de ticket médio e meta de frequência e recompra. O que é isso? Aumentar o número de vezes que aquela pessoa que já comprou de você comprar de novo. O que a gente costuma indicar para os nossos alunos? Que você procure um bom CRM, que é uma ferramenta para você administrar a base de clientes, né? Que você tem hoje. Eu ia falar alunos de clientes que você tem hoje no seu restaurante. O que é isso, Matheus? Pô, vamos dar exemplo, né? A pessoa pediu lá uma pizza de calabresa e tem, sei lá, 45 dias que ela não pede de novo com você. Você pode pedir no seu sistema de CRM, veja, pessoas que fizeram o pedido nos últimos 45 dias. Cria uma oferta, que pode ser dar uma pizza brotinho, pode ser dar um desconto na pizza de calabresa, que é uma pizza que você tem uma margem melhor, por exemplo, né? Uma calabresa paulista, que a gente tem uma margem melhor de lucro, para trazer esse cliente de volta. Porque se ele não está comprando pizza de você, ele está comprando de outro lugar. Você concorda comigo? Então aqui é mais uma forma de você alavancar. Então novos clientes, anota aí, aumento do ticket médio e recompra. Pesquisar. Cara, preciso pesquisar CRMs bons. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda de CRM, né? Existem vários hoje. Se você colocar CRM para restaurante, você vai encontrar vários para você poder ter a administração da base de clientes que você já tem hoje no seu negócio. Pegou a visão, não? Você começou a entender? Por quê, Matheus? Porque a partir do momento que você começa a ter um planejamento, ou seja, você tem indicadores a serem seguidos. Então eu coloquei aqui o início do planejamento. E eu pedi para você anotar e a gente vai preencher algumas lacunas que ficaram abertas do início, tá? Eu vou preencher agora. Aí você entendeu que eu preciso faturar, porque o primeiro indicador de planejamento que eu tenho que ter no meu negócio é faturamento. Porque a empresa que não fatura quebra. Aí você entendeu agora que existem 3 alavancas: novos clientes, aumento do ticket médio e recompra. E aí você já vê que faturar não é lucrar. Faturar é colocar dinheiro para dentro do caixa. Ok, beleza, tá maravilhoso. Estou colocando dinheiro para dentro do caixa. Só que eu tenho que saber o quê? Administrar custos e desperdício. Então, a relação entre faturar e controlar custos e desperdício vai ser para o resto da vida dentro do restaurante. Por que você está falando isso? Porque pensa o seguinte, tá? Todo restaurante, ele é uma indústria, ele é um comércio e um serviço funcionando no quê? No mesmo lugar. Indústria. Por que você fala isso? Porque o nosso fogão é fogão industrial. O nosso forno é um forno industrial. A nossa fritadeira não pode ser uma fritadeira igual a de frita em casa, numa panela. A gente tem que fritar, muitas vezes, numa fritadeira. Porque se a gente coloca num tacho, a gente não tem a mesma qualidade, autonomia, velocidade para entregar para o nosso cliente a melhor experiência. Então entende que a gente tem uma indústria e o padrão de uma indústria que funciona bem é o padrão de indústria que tem o quê? Eficiência. Controla custos e desperdício. Depois eu vou para o comércio. No comércio eu tenho que ter o quê? Estratégia, marketing, que é o que a gente está falando aqui agora. Eu tenho que posicionar minha marca nesse comércio para ser diferente dos outros comércios. E tenho que ter um bom serviço, que é pessoas treinadas, capacitadas para entregar o resultado. Então, isso é ter um restaurante, é ter uma pizzaria, é ter uma hamburgueria. A nossa relação vai ser sempre essa relação. E aí agora, colocando o gráfico para você, eu quero que você olhe para esse gráfico com bastante carinho, tá? Esse aqui é um gráfico que todo dono de negócio de alimentação precisa entender. A gente divide o faturamento da empresa nessas 4 partes aqui. É como se eu tivesse pego o faturamento do seu negócio agora e dividindo ele, tá? Não importa se você fatura 100, 150, 200 mil. Eu pego o seu faturamento e divido ele
nesse gráfico de pizza aqui, que é um gráfico que tem 4 divisões. A primeira divisão que você está vendo ali chama-se custo fixo. E aí, o custo fixo ideal, uma margem ideal, é que fique em torno de 40% a 45% do seu faturamento. Entende que quando eu falei ali, Matheus, eu falei sobre custo da mão de obra. A mão de obra está dentro de quê? Está dentro do custo fixo. Aqui dentro está a mão de obra. Então, dentro dos 40 a 45, 20 e 25 só é para pagar a mão de obra. Você tem que ter cuidado. Se você não está tendo gente demais na sua empresa, você tem que olhar se não tem gente demais trabalhando para o faturamento que você tem hoje. E aí, aqui dentro está o quê? Está luz, água, prolabore, salário, está o gás, né? Que você paga todos os meses. Então, é tudo que é fixo. Vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar. Está aqui dentro, é o custo fixo. E você tem um outro que a gente chama de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Insumos, bebida e embalagem. Quantos por cento do meu faturamento tem que ir para a compra de insumos, bebidas e embalagem? O ideal é que fique em torno de 30% a 35% do seu faturamento. Se hoje está muito, você tem que, cara, eu preciso buscar ferramentas, controle para diminuir. Porque o ideal é que fique 30% a 35%. Matheus, só olhando aqui, eu já sei que o meu está mais de 50%. Acenda uma luz vermelha aí, porque talvez o seu lucro está indo embora, porque você está tendo um descontrole no CMV. E aqui é onde geralmente existe o maior descontrole aqui. Por quê? Porque não tem posicionamento, não tem padrão, não tem ficha técnica, não tem controle de recebimento, manipulação do alimento, armazenamento, não faz nada. E, consequentemente, eu tenho o quê? Um monte de perda, um monte de desperdício, estou perdendo dinheiro. E tem, por último ali, de custos e despesas, a gente tem os variáveis. E o que é os variáveis, Matheus? Os variáveis está ligado diretamente ao volume de vendas. Então é taxa de débito, taxa de crédito, taxa que você paga para o iFood, imposto. E aí a gente indica que esse montante em relação ao seu faturamento fica em torno de 10% a 15%, tá? Do seu faturamento vá para cobrir os variáveis. E aí você vê, eu tenho ali 40% a 45% no fixo, 30% a 35% no CMV, de 10% a 15% no variável e lucro de 10% a 20%. Matheus, às vezes vai ter mês que vai ficar 7%, 5%, mas a média é que fica em torno de 10%, 12% de lucro líquido. Líquido. Ou seja, eu pago tudo isso aqui e no final sobra. Matheus, não está sobrando nada. Calma, que você está no lugar certo. Eu vou te mostrar o que pode estar acontecendo aqui. E claro, é um workshop, não dá para fazer toda a análise do seu negócio, né? Tem que se aprofundar mais. Mas aqui você já vai ter clareza de muita coisa que você pode estar fazendo errado, tá? Muita coisa que pode estar levando seu dinheiro pro ralo. E a primeira delas é precificação. Então anota no seu caderninho aí. Cara, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter muito carinho e atenção na minha precificação. Porque se eu não tiver, tem grande chance de dar o quê? Errado. Como é que eu precifico, tá? Eu quero que você anote no seu caderno agora. Você vai colocar assim, externo e interno. Anota aí, externo e interno. O externo, eu vou olhar para o mercado, né? Eu vou olhar quem são os meus concorrentes, quantas pessoas cobram nessa região, por exemplo, no self-service. Eu vou montar um self-service numa região. Eu vou ignorar quantas outras pessoas cobram no self-service, o valor do quilo, ou no livre? Não, eu tenho que entender, porque eu vou competir com essas pessoas. Qual é o meu diferencial? O que eu vou entregar que essas pessoas não entregam? O que eu faço de diferente que eles não fazem? Quais são as receitas? A experiência do meu buffet? Então eu vou olhar, sim, o externo. Só que eu também tenho que olhar o interno. Porque olhar os concorrentes, olhar o mercado, é importante, mas não é determinante para eu colocar meu preço. O meu preço vem o quê? Do valor que eu gero, da experiência que eu entrego, dos meus custos, tá aqui, que você acabou de ver agora, e das minhas despesas, e da minha margem. Então eu tenho que entender isso também. Porque se eu não entendo isso aqui, cara, a chance que eu tenho de perder dinheiro é muito grande. E para começar a organizar a precificação, não tem como eu fazer isso se eu não tiver ficha técnica. Não tem como. Porque a ficha técnica ela é a base da gestão de um restaurante. Ela é a base. Então, se eu tenho um prato saboroso, eu tenho que pensar que do lado desse prato saboroso tem sempre uma ficha técnica. Às vezes a gente ignora. Às vezes a gente não sabe nem o que é a ficha técnica. Eu nunca vi nem comi, só ouço falar da ficha técnica. Calma que eu vou te ensinar tudo sobre ficha técnica hoje aqui, tá? A gente costuma dividir a ficha técnica em duas. Ficha técnica operacional e ficha técnica gerencial. Operacional. O que é a ficha técnica operacional? É a ficha técnica onde você faz o quê? O controle da receita. Por exemplo, onde você vai usar o quê? Uma balança. Não sei se você está vendo aí, mas nessa foto aí o nosso chefe, o Rafa, tá pesando o quê? Os bolinhos que ele está fazendo ali de hambúrguer. Para quê? Para manter o padrão da ficha técnica. Então, primeiro a gente usa o quê? Uma balança. Depois da balança, para manter o padrão de posicionamento, a gente usa o quê? Medidores. Tá vendo aqui? Medidores? A gente usa medidores. Então, no dia a dia, a gente sabe quantas gramaturas vão em uma receita e depois a gente usa o quê? Medidor. Matheus, onde é que eu compro esses medidores? Cara, você compra no Mercado Livre. Mercado Livre tem
Você escreve lá, medidores para cozinha industrial, você vai achar vários lá. E aí você vai colocar na ficha técnica operacional porcionamento, modo de preparo, apresentação, especificação de ingrediente, tempo de cocção, utensílios, tudo que está ligado à produção daquela receita é operacional. Do outro lado é a gerencial. E a gerencial está ligada a quê? A gerencial está 100% ligada aos custos, os números do seu negócio. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir para você aqui algumas fichas técnicas, a gente vai fazer juntos aqui, usando uma ferramenta nossa. Matheus, eu quero essa ferramenta. Calma que uma parte da nossa aula aqui no workshop, eu vou te dar a possibilidade de você saber como você pode ter acesso a isso de maneira muito rápida, simples e, cara, numa grande oportunidade. Mas agora eu quero que você foque no conteúdo, eu quero que você foque no que eu vou te mostrar aqui, tá? Então eu vou abrir para você aqui na tela, eu vou abrir agora aqui a nossa ficha técnica gerencial aqui do domínio do seu restaurante, tá? Essa aqui é uma ficha técnica modelo que a gente usa com as empresas que a gente faz o acompanhamento, que a gente dá direcionamento aqui do domínio do seu restaurante. Veja que a gente tem aqui, ó, a parte do fixo. Lembra que eu falei do fixo? Se a gente somar aqui, ó, tá dando 35.200. O que tem aqui? Água, gás, folha, vale, aluguel, prolabore, tudo que é fixo tá aqui. E aí você vai lançar aqui. Aqui do outro lado tá o quê? Variável, tá o simples, taxa de débito, crédito, 1% para manutenção de equipamento, a gente sempre indica colocar aqui no variável. Margem de lucro de 10%, lucro líquido. E aqui embaixo tá o quê? O faturamento desse negócio, 98 na média. Então, na média, está dando uns 95 mil reais de faturamento, 1 milhão por ano, tá? De faturamento. Ok. Quando eu faço isso, eu tenho clareza agora que eu estou com os números do meu negócio colocados tudo numa única tela, num único controle. Feito isso, o que eu vou fazer agora? A ficha técnica. Então, talvez tenha alguém aqui, tem alguém que trabalha aqui com PF, tem alguém que trabalha aqui com marmita, prato feito. Eu vou dar alguns exemplos. Claro que não dá para dar exemplo de tudo, né? A gente tem açaí, tem tortalete, tem coxinha, tem empada. Cara, não vai dar para fazer ficha técnica de tudo. Eu coloquei aqui alguns que são os mais comuns, são os que mais são vendidos hoje no Brasil, é o produto que mais são vendidos, mas não dá para colocar todos. Mas você já consegue ter uma visão olhando para esse, como você vai replicar para o seu negócio, tá? O primeiro deles está aqui, é um prato feito de frango empanado. Então pense, tá? Eu tenho aqui um prato feito de frango empanado. Matheus, como é que eu monto esse prato? Eu monto assim, primeiro eu pego aqui, ó, volta de novo para mim aqui na tela, eu tenho aqui a minha balança, tá ok? A balança tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o prato aqui em cima e vou começar a pesar tanto de arroz, tanto de feijão, tanto. E eu chego no padrão. Esse tanto que eu coloquei aqui, eu uso depois os medidores para poder manter o quê? O mesmo padrão. E aí você vai manter o padrão por quê? Porque você entende que se você manter o padrão, você mantém a ficha técnica. Mantendo ficha técnica, você mantém o controle. Se você não tem controle em ficha técnica, você vai ver que vai dar errado. Vou te mostrar aqui agora, tá? Só para você prestar atenção. Então vamos lá. Aqui a gente tem um prato de 550 gramas, que é esse que está aqui embaixo. Se você olhar, como é que eu sei que é 550? Se eu somar as gramas aqui, ó, tá dando aqui, ó, 550 gramas, tá? Então eu tenho 150 gramas de frango empanado, eu tenho 130 gramas de arroz cozido, não é cru. Ou seja, eu já fiz a ficha técnica do arroz e coloquei ele dentro do prato. Já fiz a do feijão, coloquei dentro do prato, já fiz o macarrão, coloquei no prato. E aqui tá a gramatura de cada um deles, tá vendo a gramatura aqui? E aí no final, o que eu tenho aqui? Eu tenho o custo dessa receita, que é o quê? É o meu CMV desse prato. E aí eu tenho uma margem de 10% por conta da variação dos insumos, né? Ou seja, às vezes o insumo tá um pouquinho mais caro, mais barato, eu não fico mexendo na ficha técnica o tempo todo. Eu coloquei aqui um 10% de margem de segurança, então o valor é de R$ 6,00 de CMV desse prato. E aí você vê que automaticamente a minha ficha técnica já dá o preço. Como assim, Matheus? Eu vou deletar aqui, ó, só para você ver, ó. Eu deletei. Se eu colocar aqui o preço que eu trabalho, ela já vai me dizer, ó, eu trabalho com R$16. Ele vai dizer aqui, opa, R$16 é que você trabalha? Então tá indo R$6,00 para a receita, que tá aqui. Tá indo R$6,12 para o fixo, R$1,66 para o variável e R$2,21 para a margem de lucro. Ou seja, nesse prato eu tô tendo 13% de lucro líquido. Só que, presta atenção, tá? Digamos que o cliente chegue lá no seu restaurante e fala assim, pô, capricha no meu prato. O que a cozinheira entende, muitas vezes o que o nosso atendente entende, quer colocar o quê? Mais comida. Aí então, ao invés de 150, eu tô com 250 gramas de frango, porque perdeu o controle, colocou maior do que deveria, colocou 2 pedaços. No macarrão, ao invés de 120 gramas de macarrão, eu tenho 180. Eu só mudei o frango e o macarrão, tirei do padrão da ficha técnica e vou te mostrar o que acontece agora com o mesmo prato. O prato que eu tinha lucro, agora eu tenho um prejuízo. Eu tenho um prejuízo de 31 centavos, ou seja, eu estou pagando para vender esse prato para o cliente. Você pegou aqui?
Você pegou que quando eu não tenho um padrão, posicionamento, o negócio vai ladeira abaixo? Eu vou perdendo o resultado? Eu vou deixando de ter resultado? Eu tô te dando um exemplo aqui, claro, assim como, preste atenção. Fez sentido para você? Escreve no chat. Matheus, fez muito sentido. Cara, não tinha a menor ideia. Assim como eu vou te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui. Tem alguém que trabalha com hambúrguer aqui? Tem hamburgueria aqui, galera de hamburgueria aqui? Eu vou te mostrar algo que... Olha que loucura isso aqui. Isso aqui é um hambúrguer de cordeiro. Se você olhar aqui, ó, é um hambúrguer que eu vendo o quê? Eu vendo no salão. Por isso tá aqui, ó, papel laminado, papel na bandeja, né? Então eu entrego na bandeja para ele. O custo desse hambúrguer de cordeiro para mim tá sendo R$12,35. Eu vendo ele a R$30. Eu tenho 10% de lucro, R$13,17 de lucro nesse produto aqui. Presta atenção. Eu vou tirar aqui agora o papel da bandeja. Qual é o erro comum que eu vejo muita gente cometendo? Coloca o mesmo preço do salão no delivery, porque diz que se eu mudar o preço, o cliente não paga e coisa e tal, aquela conversa toda. Só que o que você talvez não levou em consideração, o que vai no delivery, né? Vamos lá. Vamos pensar que no delivery você manda lá um pote de maionese de presente pro cliente. Eu tô colocando aqui um pote de 26 centavos. Você manda. Você manda para ele também guardanapo. Quantos? 2, 3, depende do meu atendente. Tem dia que ele manda até 5, mas vou colocar que ele mande 2. Você manda também ketchup. Quantos? 1, 2, 3, também depende da mão do atendente, mas vou colocar que mande 1. Você manda também, às vezes, mostarda. Já teve gente que manda barbecue. Enfim, vou colocar aqui. E tem também a embalagem. Eu estou dando um exemplo de valor de embalagem aqui que a gente trabalha nesse exemplo de R$2. Pode ser que a sua seja mais cara, pode ser que seja mais barata, mas eu coloquei embalagem. E eu vou mostrar para você agora o mesmo produto lá embaixo. O mesmo hambúrguer, tá? Eu estou tendo agora um prejuízo de R$19. O que eu estou dizendo? De 19 centavos. O que eu estou dizendo para você aqui? Se você trabalhasse o mesmo preço nos dois, você tinha que tirar uma média. Por quê? O preço dele deveria ser o quê, então? R$37. Porque quando o cliente pede um delivery, se você não coloca esse custo aqui, você perde. Então, Matheus, eu vou trabalhar um preço num salão e outro no delivery. Sim, vai trabalhar. Porque no delivery você tem custos que você não tem no salão. É isso. Custos adicionais, tá? Matheus, mas eu também não quero repassar todo o custo do salão para o delivery. Então você tem que estudar essa relação. Entendeu que você tem que fazer um estudo? Entendeu que tem que ser na base da competência e não do achismo? E é isso que eu quero te provocar. Eu estou fazendo aqui exercício aqui só para trazer provocação para você ter um olhar. Você ter um novo olhar sobre o seu negócio. Quer ver um exemplo? Eu dei o exemplo da pizza de calabresa paulista. O que uma pizza de calabresa paulista ela tem em comum? O que os outros não têm? As outras pizzas não têm. O que ela tem em comum que todo mundo que sabe que vende pizza calabresa paulista sabe? Que aconteceu lá em São Paulo e foi espalhando pelo Brasil. Ela não tem algo que é o que mais leva o custo de uma pizza. Se você olhar, ela tem tudo. Calabresa, cebola, orégano, azeite. Tem tudo, menos mussarela. Então, se você olhar aqui, ó, o custo dela tá o quê? R$13,17. Preço de venda, R$45. R$45. Só que aqui não tem o quê? A mussarela. E aí eu vou colocar a mussarela só para você ver a diferença, tá? Vou colocar aqui a mussarela. Colocar aqui uma média de 250 gramas, que é o que mais ou menos a galera manda, né? De mussarela. Olha o que aconteceu. A mesma pizza eu teria que vender a R$62 para manter a margem de lucro. O que acontece muitas vezes? Olha para mim aqui, volta a câmera aqui, olha para mim. O que acontece muitas vezes com o pizzaiolo? Ele pega a mussarela assim, né? Abre, vê um buraquinho, pega mais um pouquinho e abre. O que isso aqui acontece? Isso aqui de pegar a mussarela com a mão, sem porcionamento, vai trazer um descontrole absoluto do teu negócio. Então, o meu convite para você aqui agora, nesse exato momento, é pare e comece a pensar sobre a importância de estudar e construir um padrão de ficha técnica, ter ferramentas de gestão para você usar no seu negócio. Matheus, eu quero essa ficha técnica, eu preciso. Não é só a ficha técnica, tem que ter um acompanhamento aqui também, se entendendo, né? Você vai aprender a usar, que tem aqui os macetes para preencher, não é só isso, tá? Mas você vai ter a chance de ter acesso a ela e várias outras ferramentas. Daqui a pouco eu vou te explicar como. Eu quero pegar agora a galera de sushi. Tem a galera de sushi aí? Galera do sushi? Então eu vou falar um pouquinho do sushi, tá? Vou dar um exemplo do sushi. Mesmo que você tá começando agora, tá estruturando agora seu sushi, ou que você já tenha tempos, esse exemplo aqui vai te ajudar. Muito. Presta atenção, isso aqui é um combinado Japão, deu o nome, né? Combinado Japão 2. Esse combinado aqui, ele tem vários produtos, né? Tem aqui, tem maki, tem o joy, tem, enfim, o nigiri, ou nigiri, né? Alguns lugares falam nigiri, outros falam nigiri. E tá aqui, e você vê o custo, R$37 desse combinado. Veja que tudo aqui é unidade, tá vendo? Unidade. Só tem um no meio aqui que é quilo.
O que é o quilo? Sashimi de salmão. Quilo. Quanto? 180 gramas. Preste atenção, então, que eu vou te mostrar aqui, tá? Preço de venda, R$ 99,00. O quilo do salmão varia ao longo do ano, tá? No Nordeste fica num preço, Sul é outro preço, Sudeste tem hora que tá mais caro, tem hora que tá mais barato. Na média, no Brasil, a gente mapeando, fica em torno de 60 a 65 reais, dependendo da região do Brasil, tá? Então, se você tá lá no Norte, é 65 reais, por exemplo. Então, esse é o preço médio do quilo do salmão, o quê? Bruto, sujo, que a gente chama, né? Que vem com pele, com espinha, com tudo. E aí, qual o erro comum aqui? E aí, eu não vou ter como me aprofundar aqui, mas o nome disso aqui é fator de correção. É quando você pega uma peça de carne, quando você pega um salmão e você limpa, tira a pele, tira a espinha, pega só o filé. Então, a gente já sabe que o fator de correção do salmão, ele é o dobro do valor que você paga no quilo. Por quê? Porque tem a perda, né? Então, entendendo isso, o valor do quilo não deveria ser R$ 65,00. Isso aqui é um erro muito comum que a galera comete japonês, tá? Então, colocando na base de dados lá, se eu for lá na parte do sashimi de salmão, não é 65 o valor do quilo, é 130. Se eu for no mesmo combinado, olha a minha margem de lucro agora, R$ 1,00, ou seja, praticamente nada, zero. Por quê? Porque eu não soube calcular corretamente o valor do quilo de uma proteína que eu trabalho. Fez sentido o que eu estou mostrando para você aqui agora? Você conseguiu pegar a visão? Cara, não tem como você entrar no jogo da precificação no achismo. Ah, eu faço vezes 2. Ah, eu faço vezes 3. Ah, não, irmão, não tem isso, tudo é achismo. Você tem que fazer do jeito certo, do jeito de dominador, de quem domina. Eu estou te mostrando um caminho aqui. É claro que tem mais coisa para te mostrar aqui, mas começou a pregar a visão do que é importante, porque quando a gente fala de gestão de CMV, a primeira delas é precificação. Se a precificação está errada, cara, o resto todo está errado. E tem outras coisas, auditoria, curva ABC, inventário, mas aqui é o importante você identificar, porque aí você vai começar a construir estoque de segurança, coisas que você precisa como dono de restaurante fazer, que talvez você não está fazendo hoje. Fez sentido? Cabecinha explodindo, coloca no chat assim, ó, pum! Cabeça explodindo agora para mim. Eu quero ver cabecinha explodindo enquanto eu bebo água. Cara, pegou a visão aqui do que é a importância de um planejamento estratégico bem feito e uma gestão lucrativa no seu negócio? Eu vou voltar a tela aqui para nossa apresentação agora, para te mostrar um buffet. Olha esse buffet agora e me fala aí, quantas fichas técnicas você tá vendo nesse buffet agora? Então levanta a mão pro céu e fala assim, obrigado, senhor, é um sushi. Obrigado, pai, que é um hambúrguer. Obrigado, pai, que é uma marmita. Obrigado, senhor, que é PF. Imagine o controle de um buffet como esse aí. Mateus, é impossível precificar um buffet livre ou precificar um buffet no quilo. Eu vou te dizer que, calma, que é possível sim, existe um caminho, eu vou te mostrar agora. Claro, tem que ser mais aprofundado, tem que ser mais trabalhado, então não dá para fazer tudo isso aqui no workshop, mas eu vou te mostrar uma ferramenta que você também, que tem self-service, que trabalha no buffet livre, pode ter acesso daqui a pouco para ajudar no controle do seu negócio. Eu vou te mostrar o caminho, você pode desenvolver, mas já está pronto se você quiser usar. É a mesma coisa que eu te mostrei da ficha técnica agora. Você pode desenvolver uma ou pode ter o nosso acompanhamento, que vai ser muito mais fácil. Eu vou colocar na tela aqui agora, ó, uma planilha de planejamento diário de um buffet self-service. Eu quero que você olhe com bastante carinho isso aqui, tá? Aqui em cima a gente tem um planejamento, então veja, aqui tem um markup, eu não vou explicar sobre markup aqui, né? Existe um acompanhamento nosso que só explica sobre markup, mas veja, eu tenho aqui o valor do quilo do dia sugerido e o valor que eu pratico. O que eu pratico é o que eu trabalho, R$ 29,90 no livre ou R$ 39,90, enfim, não sei qual é o preço que você trabalha, tá? Tô botando aqui um exemplo de um self-service bem barato, tá? De R$ 29,90 o quilo. Presta atenção. Tem gente que fala, é impossível. Não, gente, é possível. Depende do quê? Depende dessa parte aqui de baixo, ó, que é o estudo das receitas que você vai trabalhar. Se eu somar aqui, ó, tem várias receitas aqui, tá vendo? E aqui é a cebola, é o planejamento. Entendeu que aqui eu tô fazendo aqui a ficha técnica do valor do quilo de cada um deles? Qual é o valor médio do meu buffet? R$ 11,72. Então, eu tenho que entender que o principal ponto que leva a ter um buffet lucrativo ou não, primeiro passo é planejamento das receitas. Segundo passo é layout, é a montagem desse buffet. Depois é o controle de produção, que eu vou controlar aqui. Então, foi produzido, por exemplo, só para você entender, foi produzido quantos lasanhas de frio? 3,5 kg. Ok. 3,5 kg de lasanha deu quanto? Custo total de produção, R$ 87,00. Se eu fosse vender, daria quanto? Só lasanha, R$ 104,00 se eu fosse vender, tá vendo?
Teve algum desperdício, prejuízo, eu não consegui reaproveitar? Não consegui. Perdi 500 gramas. Então, na verdade, eu consegui quanto? Total de venda dele? R$ 89,70. E eu vou fazer esse controle. Como, Matheus? É um controle que você controla o que você produziu, o que voltou e o que foi desperdiçado. Durante um período de tempo você vai ter que fazer isso. Para quê? Para a gente entender o padrão do preço, está dentro ou fora, você tem que cobrir esse prejuízo também, tá? Isso é um dado que a gente faz muito com os nossos clientes aqui no Domingos Restaurante. E aí, dito isso, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um dado. Vou dar um exemplo. Digamos que você não escolheu uma lasanha de frios. Você escolheu uma lasanha, por exemplo, de carne moída, ok? Ao pomodoro. Ou você colocou uma lasanha de camarão, ou uma lasanha de frango, não sei. Que o valor do quilo não é R$25. Veja aqui em cima, tá? Aqui, o valor que eu trabalho é R$29,90. Ele pega a média do buffet. Eu vou mudar o valor do quilo aqui para R$35. Não é 25, é 35. O que aconteceu aqui em cima? Mudou o preço do buffet. Se a minha maionese não custa 19, custa 29, o que vai acontecer aqui em cima? Mudou o preço do buffet. E vai sendo assim ao longo do tempo, tá? Se o meu frango crocante não seja de 12, seja de 18. É claro que esses valores aqui são valores fictícios, tá? Mas veja, subiu o valor da média do dia. Então, a grande sacada para você que tem aqui um buffet self-service é, primeiro, ter um planejamento muito bem feito, escolha muito bem as suas receitas e tenha um mínimo de controle, alguma ferramenta que você pode utilizar. No caso aqui a gente usa essa com os nossos clientes do Domingos Restaurante. Cara, funciona super, eles têm uma visão completamente diferente, um controle absurdo do negócio deles a partir do quê? De um planejamento de um buffet self-service. Coloca aqui no chat assim, ó. Cabeça explodindo, eu não faço nada disso. Então, o primeiro passo é ficha técnica da receita, depois colocar isso dentro de um planejamento e sim, vai funcionar para você como funciona para centenas de negócios que a gente ajuda hoje pelo Brasil. Fez isso? Coloca aí cabecinha explodindo agora, que eu vou voltar para nossa apresentação aí. Coloca aí cabecinha explodindo. Cabeça, Matheus, minha cabeça tá fervendo. Calma que não acabou. Calma que temos mais, tá? Percebeu o que a gente tá falando aqui, o nosso papo de agora, que a gente trouxe aqui? Claro, gente, é um workshop. Eu tô tentando trazer algo que são importante e relevante. Falei sobre planejamento estratégico, falei sobre gestão lucrativa, falei sobre alavanca de venda, falei sobre precificação e agora a gente vai falar sobre organização financeira. Como organizar as contas do restaurante. Porque é uma coisa básica, mas a grande maioria que chega pra gente de empresa, cara, não tem um mínimo de organização. E o que acontece com a grande maioria, né? Primeiro medo, trabalhar e nunca ter lucro. Segundo medo, decepcionar as pessoas que você mais ama, que acreditaram em você, olharam pra você e falaram, vai dar certo, vai funcionar, e você ali dentro, cara, será que vai? Tô vendo tudo desmoronar ao meu redor, não tenho controle, não tenho gestão. E o terceiro, não conseguir dominar o seu restaurante e falir. A gente vê muito isso acontecer, porque falta de conhecimento. Não é falta de vontade, não é falta de desejo de crescer, não é... Talvez é o que você está passando agora. É isso que você está vivendo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, onde 10 você domina o fluxo de caixa do seu restaurante, tem controle, tem indicador, olha todos os dias, sabe na ponta da língua, e 0. Não tem controle nenhum, Matheus, mal eu sei o que entra e que sai, mais ou menos uma noção ali. Que nota você daria? De 0 a 10, que nota você daria para o seu controle de fluxo de caixa hoje do seu negócio? Coloca para mim aí, de 0 a 10, que nota você daria? Por que eu tô te provocando isso? Porque eu quero que você reflita. Cara, como é que eu tô cuidando do meu dinheiro? Como é que eu tô olhando pro meu negócio? Como é que eu tô olhando para uma parte tão importante? Porque eu quero te provocar. Porque se você não cuida do seu dinheiro, quem é que vai cuidar? Se você não senta e organiza e melhora a gestão financeira do seu negócio, quem vai gerenciar isso para você? Chega, acabou. Não dá mais para trabalhar no escuro. Não dá mais para trabalhar na escuridão, não. Precisa ter clareza. Você entendeu que existe um caminho de clareza aqui para você? E agora a gente vai fazer algo aqui que é muito poderoso, que é o quê? A gente vai se aprofundar 100% em fluxo de caixa. Claro, eu tinha que fazer, como eu falei, só um workshop de fluxo de caixa, porque é tão importante. E fluxo de caixa não é só controlar o que entra e que sai. Fluxo de caixa também é provisionar, é olhar para o futuro. Como é que vai ser meu negócio daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano? Quem me dá essa visão de longo prazo? Quem me dá a visão de longo prazo é o fluxo de caixa. E quando eu não tenho, cara, com certeza eu vou sofrer. Eu vou abrir para você aqui agora mais uma ferramenta nossa, tá? Que é uma ferramenta que a gente usa muito. Matheus, eu faço controle de fluxo de caixa num aplicativo. Eu faço controle de fluxo de caixa num software. Tudo bem. Pode fazer no aplicativo. Eu uso esse modelo aqui da nossa planilha porque ela funciona super bem. Os alunos adoram. Cara, mudou minha vida. Eu tenho uma planilhinha dessa aqui de controle de fluxo de caixa para olhar todos os meses
como é que está o meu negócio. O que ela tem basicamente aqui para você entender que todo controle de fluxo de caixa precisa ter? Primeiro, tem toda a parte de entradas, né, que são os créditos, onde o dinheiro entra. Saldo do dia, né, entrada de dinheiro, Pix, débito, crédito, outros, né, vale-refeição que você receba. Aqui embaixo é os débitos, ou seja, os pagamentos, e você vai ver que ele está dividido por planos, plano de conta. Então, tem pessoal, tem compras, tem habitação, empréstimo, segurança, e aqui embaixo está o saldo, que pode ser negativo ou positivo. Já está vermelho aqui, porque eu já preenchi algumas coisas e vou mostrar para vocês, tá? Mas, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui para você ter clareza. Aqui é o primeiro dia do mês, e aqui a gente vai até o 30º dia do mês, tá? 31º em alguns casos, tá vendo aqui? 31º. Ou seja, tudo que é lançado nessa coluninha aqui, ó, tudo que é lançado nessa coluna aqui é o que aconteceu no dia. Então, no primeiro dia do mês, digamos, tá? Não teve nada, segundo, terceiro, mas no quinto dia útil do mês tem. Aqui, tá no quinto dia. Tem o quê? Pagamento da folha. No caso aqui tá R$10.000, por exemplo, tá? E aqui você veja que tá aqui, ó, Prolabore, 2.500. Prolabore não é lucro, é o quê? O seu salário, né? Tá aqui, 2.500. Tem que ter separação disso, porque a gente precisa ter clareza de o que está sendo feito com o dinheiro da empresa, tá? O que está sendo feito. E, inclusive, vou te dar um exercício aqui daqui a pouco de tudo que você tem que olhar no fluxo de caixa do seu negócio, tá? Fica tranquilo, preste atenção, foca aqui no que eu estou mostrando, não fuja daqui agora, tá? 100% focado aqui. E aí, veja, ao longo do mês, o que eu pago mais? Ah, eu coloquei aqui, ó, 1.500 aqui de vale transporte. E eu coloquei aqui, gente, eu coloquei um valor, para mim, que é irrisório. Eu vou dizer a verdade para você. É irrisório. Mas toda empresa tem que ter um investimento no crescimento dela. Toda empresa tem que ter. Eu coloquei aqui R$100. Tá aqui, ó, cursos e treinamentos, R$100. É o investimento que você vai usar, você vai guardar numa caixinha de sapato. Você vai guardar para investir no crescimento do seu negócio. Investir em você e no treinamento do seu time. Se você criar esse hábito, você vai ter um negócio que vai prosperar sempre. Começa com R$100, daqui a pouco é 150, 200, 250. Você nunca vai parar à medida que o seu negócio vai crescendo. Por quê? Porque todo negócio é tamanho da mentalidade do dono. Se sua mentalidade não tira um valor mensal para investir no estudo, capacitação, nem você cresce, nem seu time cresce. Eu vou te falar com clareza. Não é só para você, é para você e para o seu time. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui na tela agora várias imagens. Está aqui agora na tela, aqui, ó, várias imagens de alunos treinando o seu time através de domínio do seu restaurante, capacitando as pessoas no Brasil e no mundo, utilizando o quê? Os nossos treinamentos de formação. Então, quando daqui a pouco você vai ter a chance de saber como é que você vai poder fazer uma inscrição, como é que você vai poder dar um próximo passo, se você quiser. E tá tudo bem se você achar que não, tá tudo certo. Eu acredito que você vai fazer, porque o que eu vou te trazer de oportunidade agora é exclusivo para você que tá aqui. Nesse workshop você não vai ver isso em lugar nenhum. Não tá aberto, não tá disponível. É só para os mais comprometidos, que é o que você está fazendo aqui agora. Você investiu para estar aqui, eu valorizo você. Assim como eu valorizo todos os alunos que eu estou te mostrando fotos aqui, ó. É ao longo do Brasil, estudando, capacitando as pessoas. E isso aqui, gente, é algo que eu fico muito feliz. Porque são pessoas sendo capacitadas, pessoas sendo orientadas a ir para o próximo nível, a crescer o seu negócio. Então você não vai crescer sozinho. Vou voltar para a planilha aqui. Você não vai crescer sozinho. Você não vai crescer sozinho. Você vai crescer quando você acreditar e olhar isso como pilar. Eu preciso desenvolver e desenvolver meu time, tá? E aí, dito isso, eu vou continuar aqui no pilar de pessoal, né? Tá aqui, a gente tá na categoria de pessoal. Até o final aqui, ó. Tem aqui, ó. Controle constante do quê? Hora extras e folguista. Eu já falei aqui, né? Porque você vai ver que no final aqui tem um custo total. Quanto eu tô investindo no mês, ó? Tá dando mais ou menos aqui? Não, mais ou menos não. 17.100. Só na área pessoal do meu negócio. Por quê? Porque às vezes você tá lá com muita gente fazendo hora extra, extrapolando o horário. Não, porque eu fico até 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã. Se você não paga hora extra e você tá fugindo disso, adicional noturno, daqui a pouco você descobre quando recebe uma ação trabalhista, Deus me livre guarde, que você tinha que ter pago. Aí você descobre que o custo disso é menor do que o dinheiro que eu coloco no bolso. Aí você descobre, cara, então por que eu não fechei 23h30 ali e comecei a encerrar para meia-noite eu encerrar? Todo mundo fica bem, não se cansa muito, nem eu me canso muito, descanso, e não valia a pena ficar até uma lidando com bêbado, com gente que só é problemático, eu não consigo fechar a casa. Você entendeu não o que eu tô falando? Isso aqui é a visão de negócio. Eu vou pro próximo aqui agora, ó. Vamos pro próximo, que é a parte de compras, né? Tem aqui a parte de compras. O que eu fiz aqui, gente? Olha bem aqui, presta atenção. Aqui tá, ó, segunda-feira, a outra segunda-feira eu já lancei, a outra segunda-feira,
a outra segunda-feira, eu já lancei aqui. E aí, o que eu tô te provocando aqui? Eu tô provisionando. Quanto eu invisto mais ou menos ali, eu já tenho uma média. No açaí ou sei lá, no atacadão que seja, na Ceasa, bebida, cerveja. Eu tenho uma ideia que toda segunda-feira eu faço, por exemplo, reposição do meu estoque. Então já provisiono quanto mais ou menos já pago na média. Para quê? Para ter clareza do meu fluxo de caixa. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui, não? Vocês pegaram? Porque isso aqui é importante, porque à medida que eu vou fazendo isso, vai chegar aqui, ó, por exemplo, a última semana do mês. E lembra que eu falei que a gente tem que controlar o CMV para ficar entre 30% a 35% do meu faturamento? Aí na última semana do mês, o que acontece lá? Tá aqui, ó, eu coloquei aqui, ó. Atenção com o CMV global. Eu tenho que entender que às vezes eu tenho que olhar e falar assim, gente, não dá para comprar 1.500 essa semana não, eu tenho que comprar menos, porque senão vai extrapolar meu CMV. O que a gente tem aqui no estoque? Dá para fazer uma promoção? Dá pra gente poder criar um prato? Dá pra gente poder colocar no cardápio? Me ajuda a desovar esse estoque. Porque estoque grande no final do mês é dinheiro parado. Você entendeu? Assim como eu chego lá, vou fazer... Aí o meu vendedor me liga. Não, você tem que comprar agora porque a gente tá numa ação, numa ativação. No final do mês, ele quer bater meta. E você quer o quê? Bater meta de CMV. Que você entendeu que meta de CMV é planejamento estratégico. Aí você vai lá e se empolga e compra. Quantos empolgados tem aqui? Não pode ver uma promoção, mas é uma promoção, eu vou usar. Você vai usar, meu querido, mas vale a pena você comprometer o dinheiro da sua lucratividade agora? Comprando essa compra muito maior do que você compra? Faz sentido? Você tem caixa para bancar isso? Às vezes não tem, 99% não tem. Compra errado, fica sem dinheiro no final do mês para poder o quê? Pagar o teu prolabore. Porque tá onde? Tá nas compras, tá lá dentro do estoque. E adora ver o estoque cheio, né? O estoque grande, lotado de coisa. E aí não entende, cara, não entra na cabeça que isso é prejudicial pro teu negócio. É prejudicial. Então isso aqui é uma visão de que eu tenho que controlar isso. Eu vou colocar aqui, ó, mais uma, vou abrir um aqui, outro. Vou abrir outro aqui, ó, habitação. Mateus, o que tem aqui em habitação? Tá aqui, ó. Olha que curioso. Luz, 1.650 de luz. E tem outra conta de luz de R$250. Peraí, Mateus, essa conta de luz aqui é da minha casa. Quantos colocam contas da casa dentro do fluxo de caixa da empresa? E, consequentemente, prejudica o quê? Prejudica a precificação, prejudica o controle, prejudica os números, prejudica todos os indicadores da empresa. A conta de luz da sua casa, você deveria pagar ela com o quê? Com o seu prolabore. Mateus, mas eu tô começando agora meu negócio dentro da minha casa. Então separa uma parte quem paga é a casa, outra parte quem paga o prolabore, outra parte quem paga é o negócio. Mas o certo é quem paga a conta do negócio ligada ao negócio, não quem é de casa. Porque aí você mistura tudo, cara, é difícil você ter clareza onde está o custo maior da sua empresa, onde está o gargalo financeiro, onde você tem que agir rápido para controlar. Fez sentido? E eu vou colocar mais um aqui, ó. Vou abrir mais uma categoria de empréstimo agora. Empréstimo. Por que essa categoria de empréstimo é importante? Cara, tá aqui, ó. Empréstimo, R$3.000. Se você paga um empréstimo hoje, onde é que tem que estar o empréstimo, Matheus? O empréstimo tem que ser pago com o lucro do seu negócio. Ok? Se você está colocando empréstimo como custo fixo, tá errado. Porque empréstimo é investimento que a empresa está fazendo. E investimento é pago com lucro. Mateus, mas eu não tenho nem lucro. Entende que você precisa de ajuda? Entende que está errado? Que você tem que buscar orientação, acompanhamento para organizar isso? Porque não é o certo. Não é o certo. Eu estou te mostrando o jeito certo de fazer aqui. E aí tem mais, tá, gente? Tem segurança aqui, ó. Tem segurança, tem impostos, né, que você paga, os encargos. Tem aqui doações, né? Eu sempre indico os nossos alunos, cara, tira um dinheiro ali do seu faturamento para ajudar uma doação, doar uma cesta básica, doar alimentos, né, cara? Isso é muito importante. Como visão é muito importante para quê? Para que você se mantenha conectado com algo maior, porque a palavra restaurante vem de restauração. Então a gente não trabalha vendendo comida, a gente trabalha restaurando vidas. Não só do que a gente faz no dia a dia, né? Entregando uma boa comida, uma experiência, mas também a gente faz a mesma coisa quando a gente pode muitas vezes promover ali uma doação de alimentos, fazer uma ação de caridade. Então coloca isso, porque isso para mim é algo muito poderoso. A gente tem hoje aqui em Curitiba, a gente tem uma parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, então a gente ajuda o Hospital Pequeno Príncipe, que cuida de crianças do Paraná e do Brasil, né? Então eu coloquei aqui. E aí veja, agora que você entendeu isso, depois que você lançar todas as suas despesas, no final aqui tá dando aqui uma despesa de 70 mil, provisionada. É real? Não, mas é a provisão. E aí o que você vai entender aqui com essa provisão? Que eu já tenho esse gasto no mês. E aí vai fazer o que agora? As entradas. E aí as entradas são reais. Quanto eu vendi no Pix? Aí você vai colocar quanto você foi vendendo ao longo do tempo, né? 5 mil, depois eu vendi 2.500,
aí eu vendi 7 mil, enfim, e vai colocando isso, tá? Quanto foi de débito? 2.500. Quanto foi de crédito? R$1.000. Em resumo, isso vai sendo preenchido ao longo do tempo. E aí, à medida que isso for ser preenchido, eu vou colocar valores mais altos aqui só para você entender, tá? Vou colocar aqui 50 mil. Vou colocar aqui 20 mil. Vou botar aqui 10 mil, só para você ver. 10 mil. Por que faturamento é métrica de vaidade? Porque se você olhar aqui, eu faturei quanto aqui? Vamos somar que fosse aqui, ó. Faturei 78 mil. E às vezes eu tenho o quê? Um custo, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou ter lucro, né? Mas às vezes eu vou ter, ó, tô tendo um lucro de 7. Mas digamos que eu não tivesse aqui. Vamos pensar aqui que eu não faturei aqui esses 10 mil aqui. Eu vou tirar esses 10 mil aqui. Tirei os 10 mil. Então, às vezes o que acontece? O que eu faturo não paga todos os meus custos. Aí você entendeu que você vai ter que olhar para o seu fluxo de caixa e falar onde é que eu vou reduzir, onde é que eu vou controlar, o que eu tenho que fazer para melhorar. Tá fazendo sentido? Coloca assim, Matheus, eu não tinha nem parado para olhar para isso. Cara, minha cabeça está explodindo agora aqui. A cabeça está explodindo porque eu vejo que eu não estou fazendo nada. Coloca no chat a cabeça explodindo. O que eu vou trazer para você agora? Eu vou voltar à apresentação aqui. Eu vou entrar aqui agora no exercício. Olha, eu vou entrar nesse exercício aqui. Eu quero que você anote agora em detalhes tudo que eu vou trazer aqui, tá? Em detalhes. Primeira coisa que você tem que olhar no fluxo de caixa. Primeiro, o que eu fiz aqui? Eu dividi por categoria, né? Coloquei lá pessoal, compras. Então, o seu fluxo de caixa tem que ter um plano de contas. Dividir ele por categoria. Segundo, alinhar os prazos de pagamento. Então, é importante você ver que eu coloquei datas. Na segunda-feira, geralmente, tem muitas coisas a serem pagas. Eu vou criar os prazos ali para organizar o meu negócio. Terceiro, registrar todas as movimentações. Cara, fluxo de caixa só funciona se anotar todas as movimentações. Tem que ter disciplina, preencher todos os dias. Tudo tem que entrar no fluxo de caixa, que entrou e saiu tem que estar registrado. Fazer projeções de pagamento, você viu que eu coloquei aqui? Como é que funciona o meu mês? Aí você vai fazer o planejamento do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, o ano inteiro, tá? Você vai fazer do ano inteiro. Quinto, analisar os seus números. Como é que tá o meu fixo, tá meu variável, tá meu CMV, onde é que eu tenho que corrigir para manter o quê? As médias que você viu aqui ao longo desse workshop. Faça uma projeção anual para você prever sazonalidade. Tem épocas do ano que a gente tem menos movimento. Eu já consigo prever isso no meu fluxo de caixa. Já tenho que diminuir alguns custos ali, porque eu sei que eu não vou conseguir honrar pagamento. Não misturar a conta pessoal com a conta empresarial. Isso aqui é primordial. E a conferência tem que bater. O que entrou, o que saiu, o saldo do banco tem que fechar. Se não está fechando, onde é que está o furo? Onde é que foi o desvio? Eu tenho que entender. E você precisa o quê? Buscar conhecimento sobre finanças, gente. Tem gente que ignora, tem gente que nunca estudou nada sobre dinheiro, sobre controle, nunca estudou nada. E, cara, se você nunca estudou nada, não tem nenhum controle, nada, como é que você vai ter resultado? Como é que você vai conseguir ter resultado financeiro se você ignorou, esqueceu algo tão importante que é o quê? Planejamento financeiro. Tá aqui, eu tô mostrando para você, o planejamento financeiro ele é primordial para o resultado. Se você não tem, a chance de dar errado é gigante. Então você precisa buscar conhecimento financeiro para o negócio, conhecimento financeiro para a pessoa física também, os dois, tá? Para a vida. E o terceiro é, o negócio que você sonha começa a ser construído agora. Tem gente que tá assim, então porque antigamente eu tinha movimento, porque antigamente era bom, porque antigamente já passou, irmão. O passado tá lá atrás, o futuro ainda não existe, o amanhã não existe. A gente planeja para construir, mas não existe. O que existe é o agora. O que você vai fazer agora para organizar o seu negócio? O que você vai fazer agora para ter uma empresa lucrativa? O que você vai fazer agora? É isso que eu quero saber. Tira um print dessa tela agora, tira um print, anota tudo isso aqui, porque isso aqui é a base para você dar o próximo passo. É a base para você começar a organizar o seu negócio. É a base para você ir para outro patamar. É isso que eu quero que você entenda. Isso aqui é a base. Se você esquecer isso aqui, cara, grande chance de você perder resultado, não ter o resultado que você merece na sua operação, tá? Lembra que eu falei, né? Eu falei sobre pessoas, processo e resultado. Você entendeu que a gente passou aqui por processos, falamos no início a visão empresarial, que é a visão do gestor, falei sobre indicadores, que são resultados, e agora eu vou trazer para você uma parte poderosa, que é a parte dos níveis empresariais ligado ao quê? Pessoas. A gente tem três grandes níveis. Foca na aula, que aqui a aula é isso mesmo, é acelerada, porque eu tenho muito para te entregar e você tem que prestar atenção. Tem três grandes níveis de gestão empresarial. O primeiro nível é o nível estratégico. É o nível onde está quem? O dono, o fundador. E aí, o que o dono, o fundador tem que ter um olhar no negócio? Uma parte do negócio dele tem que olhar para o quê? Para o longo prazo, para as metas. É o planejamento que a gente está fazendo aqui. Planejamento estratégico. Ele tem que buscar parcerias. Ele tem que buscar conhecimento sobre ele, sobre o mercado. Entendeu, não? Isso aqui é planejamento estratégico. Então, ele tem que olhar para o lado estratégico da empresa.
E os líderes, Matheus, que é o tático, ele tem que olhar para o quê? Para as metas. Qual meta a gente tem que bater esse mês? Quem é que tem que correr atrás da meta? O tático, são os líderes. Eles têm que defender a cultura, ele tem que bater as metas da empresa. Isso é papel dos líderes. E o terceiro é o operacional, que é a galera que trabalha com você. É a galera que está com mão na massa, diretamente, muitas vezes, ligado ao cliente. É quem executa o checklist, os procedimentos. Então, eles têm a obrigação de fazer o quê? Ajudar a empresa a performar todos os dias. Então, é bater as metas e indicadores do dia. Qual é a meta do dia? Qual é a meta da semana? Checklist, procedimento, POP, tudo quem faz isso, operacional. Quando você entende isso, você começa a construir uma empresa extraordinária. Uma empresa acima da média, que é o que vocês estão começando a fazer aqui agora. É claro que não dá para fazer tudo isso só olhando um workshop. Existem muito mais pontos importantes, existem muito mais coisas. Mas entenderam? Escreve aqui no chat para mim agora, escreve no chat. Matheus, consegui pegar um caminho. Qual foi a principal visão que você conseguiu pegar até agora? Não acabou, estou só alinhando visões. O que você já conseguiu, olhando agora para o seu negócio, entender? Escreve no chat para mim aí. Eu quero ouvir você, eu quero ler o que você está colocando. Escreve para mim aí o que você já tomou de decisão. O que você já percebeu. Escreve para mim aí. E pensando nisso, né, olhando para isso, agora tudo que a gente viveu aqui, talvez você deve se perguntar assim, Matheus, tem algum segredo? Tem um segredo, existe um lado que talvez, cara, eu não tinha noção. Ou você falou assim, cara, eu entendi que estou fazendo tudo errado. Entendi que eu estou indo para o caminho completamente oposto que eu deveria ir. E muitas vezes você olha para um restaurante que tem resultado, que tem performance, que tem lucro. Você fala assim, cara, qual é o segredo por trás? O segredo é método. Você entendeu que existe um método de fazer? Um método de precificar, um método de organizar, um método de olhar o fluxo de caixa. Existe um método. E o meu convite para você agora, você que está buscando dar um próximo passo, ter um acompanhamento, ter uma visão de negócio, ter clareza para onde você vai com o seu negócio, é conhecer o nosso método chamado PLR. Performance, lucro e resultado. Eu quero entregar performance, é o seu negócio evoluir, crescer, se desenvolver acima da média. Eu quero te entregar lucro para você começar a colocar dinheiro no bolso. Eu quero te entregar resultado, é você ver sentido no que você está fazendo. Porque não adianta nada você ter um restaurante que você não vê sentido, que você trabalha se esforça 12, 14 horas e no final do mês o dinheiro não sobra, você está cansado porque você não sabe como organizar tudo isso. E no PLR você vai saber. Ou seja, você vai aprender a ter performance, lucro e resultado. O que o PLR entrega na prática? Ele entrega conhecimento básico e avançado. Por que é básico? Básico para quem está começando, não tem nada, está começando do zero, já começa do jeito certo. Avançado para quem já tem um negócio e quer preencher lacunas, pontos cegos, que talvez você está aí patinando, e é para uma pizzaria, para uma hamburgueria, para um sushi, ou seja, é para qualquer modelo no segmento de alimentação e bebidas. O PLR, ele é 100% online. A nossa metodologia, você pode assistir de onde você estiver, de qualquer lugar do planeta, só precisa ter acesso à internet. Você pode assistir do celular, do tablet ou do computador. Você pode assistir de qualquer uma dessas plataformas dentro da nossa escola de ensino. Matheus, como é que vai funcionar quando eu entrar no PLR? Primeiro, você vai ter um ano de acesso ao conteúdo, tá? Então você vai ter um ano de acesso a todo o nosso conteúdo que é 100% online. Então você vai assistir de casa, no horário que você puder, de noite, madrugada, não importa. Você tem acesso a esse conteúdo durante um ano. Aulas com passo a passo, online, já estão disponíveis para você lá, simples e prática para você colocar no seu negócio. Você vai ter suporte tanto por e-mail como dentro da escola, abaixo das aulas, quando você colocar uma dúvida, em até 24 horas sua resposta vai chegar, ou seja, você não vai ficar sem resposta, você tem um atendimento dentro da escola, atendimento por e-mail, inclusive temos um assistente virtual também, uma IA chamada Dominique, que fica disponível 24 horas do dia para tirar qualquer dúvida sua dentro da escola. Você clica, fala com a Dominique, ela te responde, mas se você quiser uma resposta de humano, você pode colocar debaixo das aulas que a gente vai te responder também. Você vai ter acesso a todas as planilhas que eu mostrei para você aqui durante esse workshop e muitas outras que estão disponíveis para você, como checklist, procedimentos, controle de estoque, insumos. Daqui a pouco eu vou te mostrar tudo que você vai ter acesso, mas são muitas planilhas e controles que vão te ajudar a você ter mais resultado. Então você vai ter apoio, procedimentos, checklist, tudo isso para te dar a direção que você precisa para ter realmente lucro e organização. Matheus, então basicamente o que eu vou ter acesso dentro do PLR? Primeiro, na parte de performance, você vai ter um módulo 100% focado em o quê? Gestão lucrativa. Então você vai ter uma gestão nutricional lucrativa. Matheus, eu quero treinar minha equipe de cozinha. Eu quero fazer minha equipe de cozinha performar melhor.
tem um treinamento só focado nisso, para você treinar o seu time de cozinha, sobre posicionamento, sobre ficha técnica, sobre organização, sobre padrão, sobre recebimento de mercadoria, sobre armazenamento, tá tudo lá para você. Esse curso é para o seu time de cozinha, assim como toda a parte de consultoria de alimentos. O que eu tenho que entender para ter uma organização de início, meio e fim, quando o assunto é a prática de consultoria de alimentos dentro do meu negócio? Matheus, o que seria isso? Procedimentos que você tem que ter, é obrigatório por ter um restaurante, ter um negócio de alimentação, você tem que saber. Mas não sei, calma que tá tudo lá disponível para você, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar em detalhes isso aqui. Boas práticas, né, para você colocar os seus manipuladores para saber armazenar, manipular, receber, posicionar, reutilizar, reaproveitar insumos dentro do seu negócio. Você vai ter um módulo de gestão do tempo para você organizar melhor sua agenda. Porque dono de restaurante tem uma agenda o quê? Completamente bagunçada. Você vai entender como é que você organiza a sua semana para você ser mais produtivo e começar a estudar. Porque muitas vezes, mas eu não tenho tempo para estudar. Você não tem tempo porque não tem organização, porque tempo é prioridade. Eu vou te ajudar. Tem um módulo de gestão do tempo para você organizar o seu tempo, para poder ter tempo para estudar. Porque você diz, não tenho tempo. Tem tempo se você estudar. Se você se organizar, você vai aprender. Se você entrar no nosso módulo de gestão do tempo, você nunca mais vai dizer que você não tem tempo. Faz o que eu estou te falando que vai te dar resultado. E quando a parte é lucro, o que eu vou aprendendo para poder ter lucro? Você vai ter um módulo inteiro sobre cardápio, que é o cardápio vendedor, mas não é o cardápio só de receita. É cardápio, é ficha técnica, é precificação, é estratégia, é engenharia do cardápio para você alavancar os pratos que você mais tem margem. Tudo isso no cardápio vendedor. Assim como você vai ter um módulo de estoque, chamado Estoque 360, onde você vai ter uma visão 360 graus do seu estoque. Desde da escolha de fornecedor, gestão de compras, estoque de segurança, curva ABC, auditoria do seu estoque. Tudo que você precisa fazer para ter um estoque controlado. Você vai ter também toda a estratégia para você alavancar o lucro dentro do seu negócio. Eu vou te ensinar onde é que tem mais lucro, onde é que tem mais dinheiro para você colocar no bolso. Assim como se você tem hoje o desejo de organizar melhor o fluxo da sua cozinha. Lembra do indicador? Eu falei, um dos indicadores é a operação. Como é que eu melhoro a minha operação? Tem lá todo um planejamento de cozinha. Onde tem dinheiro na sua cozinha que você não está enxergando. Eu vou te mostrar isso também. E por último, do PLR, Performance, Lucro e agora Resultado, você vai ter todo o módulo de gestão financeira, que eu mostrei só fluxo de caixa. Tem um módulo inteiro de gestão financeira, você vai aprender sobre ponto de equilíbrio, você vai aprender sobre indicadores de finanças que são importantes, tem um módulo completo sobre isso, tem um módulo completo de checklist e documentação para você usar já pronto. Você não tem que criar o checklist, eu vou te ensinar a usar, você vai colocar na sua operação e já vai ver o resultado. Checklist para abertura de salão, fechamento do salão, abertura do bar, fechamento do bar, abertura do caixa, fechamento do caixa, cozinha, tá tudo pronto para você. É pegar e implementar, tá? Matheus, como é que é um PLR por dentro, já que você me explicou tudo isso? Eu vou te mostrar agora por dentro, em detalhes, em um vídeo, para você ver tudo que você vai ter acesso. Agora que você viu tudo que você vai ter acesso ao PLR, ou seja, realmente é um processo de transformação. Você vai ter performance, lucro e resultado. Talvez você vai se perguntar assim, Matheus, qual o investimento para fazer parte do PLR? Calma que eu vou te explicar que você está aqui hoje não é à toa, existe uma condição especial para você dar esse próximo passo. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Qual investimento você faria para se tornar um empresário ou uma empresária de verdade? Quanto você estaria disposto a mudar a sua mentalidade e ter uma visão empresarial, não mais de funcionário? Porque talvez você é o melhor funcionário do seu próprio restaurante. A partir do PLR, você vai ter uma visão empresarial do seu negócio. Quanto você estaria disposto a investir para ter uma visão empresarial, um conhecimento que você não tem hoje? Cara, eu acho que não tem nem preço. A verdade é essa, não teria preço para eu colocar. E eu tô te falando isso porque eu quero te mostrar essa imagem agora. Isso aqui são crachás de treinamentos, de capacitação que eu, a Rose, fazemos ao longo do ano, na vida, até aqui, né? Todo ano eu continuo fazendo, mas olha o tanto de crachá que você tá vendo aí. Isso aqui tem, eu acho que não dá nem para colocar aqui em dinheiro, né? Quanto de dinheiro tem aqui de capacitação, treinamento, investimento que foi feito por mim. Eu valorizo cada um desses crachás, porque eu sei o quanto isso reflete hoje dentro do grupo Domínio do Seu Restaurante, no Lessa Gastronomia, enfim, em tudo que a gente faz. Né? Então aqui não é somente o desejo de melhoria, é crescimento. Não é à toa que eu conheço grandes nomes, Geraldo Rufino, Netão Bom Bife, que está aí nessa foto,
né? Deixa eu colocar mais aqui, Paul Thales, Caíto Maia. Poderia colocar aqui vários outros, né, grandes empresários que eu me conecto hoje. Eu acredito que isso é investimento, né? Buscar crescer, evoluir e mudar de vida, mudar de patamar, se conectar com outras pessoas, se conectar com mais empresários, porque é isso que é o desejo que a gente tem, porque senão a gente fica preso no nosso mundo e a gente acha que o nosso mundo é a nossa realidade. Eu quero te convidar, existe um mundo de possibilidades que você pode, através do PLR, se desenvolver. Hoje, várias empresas, eu coloquei as logos aqui, várias empresas já foram ajudadas através dessa metodologia que você vai ter acesso. Metodologia que vem mudando e transformando vidas e negócios por todo o Brasil. O Domine Seu Restaurante é fruto de um trabalho de anos e é feito por uma equipe focada em resultados para te ajudar. Ou seja, não é somente o Matheus, é um time preparado, estruturado para te dar novos conhecimentos e capacidades para você ir para o próximo patamar. Eu estou te dizendo que você está indo no lugar certo, você está no caminho certo para poder crescer e evoluir o seu negócio de alimentação. Ou seja, o que eu estou te mostrando aqui? O PLR, você vai ter acesso a mais de 10 cursos. Se eu desse uma promoção muito grande e cada curso custasse, por exemplo, R$200, seria R$2.000 para você ter acesso. E vou te falar, valeria cada centavo. Porque no primeiro mês que você organizar o seu negócio, esses R$2.000 vai para o seu bolso. De cara, vai para o seu bolso. Uma estratégia, uma organização, os R$2.000 vem para o seu bolso, já está pago. Pelo ano inteiro já está pago. Imagine tudo que você vai conseguir melhorar ao longo da vida a partir do PLR. Eu estou falando de 10 cursos de gestão focado em planejamento estratégico e gestão lucrativa para mudar a sua vida e seu negócio. É isso que você está tendo acesso. E claro, por você estar aqui hoje, eu falei que tinha uma condição especial, você não vai ter que investir os R$2.000. Existe uma condição especial para você que é comprometido e está aqui hoje. Qual é essa condição? É uma condição que a gente vem fazendo para mudar o mercado de alimentação e bebidas do Brasil, porque essa é a nossa missão. É a missão minha, da Rose, de toda a equipe do Domine Seu Restaurante, transformar o mercado food service do Brasil. É isso que a gente vai fazer, transformar. Transformar. E você vai fazer parte dessa transformação. Para ter acesso a mais de 10 cursos de gestão, planejamento estratégico, visão empresarial do seu negócio, o valor nessa mega promoção vai ser de 12 vezes de R$ 109,27 ou à vista R$ 997. Isso mesmo. Apenas R$ 997. Matheus, como é que eu vou fazer a minha inscrição? Você pode fazer sua inscrição através do Pix ou através do boleto à vista ou através do cartão em até 12 vezes. Então, o boleto é à vista, no Pix é à vista e no cartão em até 12 vezes. Matheus, eu posso passar uma parte no Pix, outra parte no cartão? Pode. A gente vai deixar um número agora na tela aí, que é o número que você vai entrar em contato com o nosso time. Só que calma, você não vai precisar se inscrever agora. Por quê? Porque talvez você chegou aqui agora e falou, pô, eu não estava preparado, eu não estou com cartão aqui, ou eu preciso me organizar. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu quero que você faça isso com calma. Não estou aqui forçar nenhum desespero, nada disso, não. Eu quero que você dê um passo de segurança. Não é, acredite verdadeiramente, não é pelo investimento que você está fazendo, não. É pela mudança de vida que você vai ter. Eu quero que você tome essa decisão com o pé no chão. Que o valor de R$ 997 por 10 cursos é de graça para tudo que você vai aprender. De ferramenta, de planilha, de estratégia, de aulas com passo a passo para mudar a sua vida, de estoque, cardápio, gestão financeira, tudo que você precisa. Essa condição não está aberta em nenhum outro lugar. Ou seja, eu quero me inscrever agora e eu vou clicar no link da bio do Instagram. Não tem. Não está no site. Não está. Está para você que está aqui agora nesse workshop. Porque a gente seleciona através do valor do workshop quem realmente quer mudar a vida e o negócio. É isso. É por isso que a gente tem o workshop, porque esse workshop é a primeira peneira para saber que você quer mudar a sua vida e o seu negócio. O que você vai ter que fazer? A gente vai abrir as inscrições amanhã, às 9 horas da manhã. Então a gente vai mandar dentro do grupo o link de inscrição. E tem um presente para quem vai se inscrever na primeira hora. Só para quem vai se inscrever de 9 da manhã até meio-dia. Então, se você não está no grupo, entre no grupo agora. Entre no grupo e fique no grupo, porque a gente vai mandar amanhã, 9 horas da manhã, o link para você se inscrever. Dá tempo de você pedir um cartão para um amigo, dá tempo de você pedir um cartão para sua mãe, para o seu parente, dá tempo de você se organizar financeiramente para amanhã, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, você vai receber o link no grupo e fazer sua inscrição. A gente manda no grupo para todo mundo ter direito de maneira igual, tá? Então o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer a leitura desse QR Code ou clicar nesse link que está agora no chat ou mandar mensagem nesse número de WhatsApp que está aparecendo para você também aqui. Manda a mensagem ou faz a leitura
desse QR Code ou clica no link do chat e fica dentro do grupo. Porque amanhã, 9 horas da manhã, eu vou mandar o link. Você pode fazer sua inscrição através, olha só, através do Pix, à vista no boleto ou parcelamento em até 12 vezes no cartão. Matheus, você parcela no boleto? Não. Porque eu só quero os comprometidos. Dá tempo você correr. Olha, presta bem atenção, gente. Presta atenção. No primeiro mês que você pegou o cartão com alguém, no primeiro mês você paga essa pessoa, só com o que você vai recuperar. No primeiro mês, eu te garanto, também na primeira semana, se você aplicar tudo que você vai aprender. Porque vai mudar completamente, você vai ter performance, lucro e resultado, que você nunca teve. Acredite no que eu estou te falando, não é por conta de 1, de 2, de 3, não. É muitos estudos de caso, de alunos. Todo dia, entra no perfil do Domínio Restaurante, no Instagram, e vê. Todo dia a gente publica lá um estudo de caso com o aluno. Todo dia. Todo dia. Eu te provoco a olhar isso em qualquer outro perfil de restaurante do Brasil. Olha aí, qualquer escola de negócio. Vê se tem alguém que coloca depoimento todo dia de aluno sendo transformado. Vê lá se tem. Então a gente prova que funciona. Não estou falando, eu estou provando que funciona. Agora eu preciso do seu comprometimento. Tá bom? Matheus, eu estou com dúvida, preciso perguntar, preciso tirar dúvida. Manda no chat ou entre em contato com esse WhatsApp. Conversa no particular com o nosso time. A gente vai esclarecer todas as suas dúvidas. O que eu não quero, você vai embora aqui. O que eu não quero é que você saia daqui com dúvida e não se inscreva amanhã às 9 horas da manhã. Porque sim, durma em paz hoje, tranquilo, de falar amanhã eu começo o processo de mudança do meu negócio às 9 horas da manhã e eu vou estar dentro desse grupo aí dos que vão escrever. Qual é o presente que eu vou ganhar? Vamos lá. O presente, todo mundo que se inscrever amanhã de 9 horas da manhã até às 10 horas, eu vou dar de presente para você uma análise individual do seu negócio. Você, com um consultor meu, olhando para todos os números do seu negócio e te dando direção do que você já tem que fazer para alavancar o seu crescimento. 1 hora e meia de conversa individual. Só ganha essa consultoria de análise de negócio quem se inscrever de 9 da manhã até as 10. Se passar desse horário, acabou. Você não vai... você consegue entrar no PLR com a promoção? Consegue. 10 cursos por 997? Consegue. Mas você não vai conseguir mais fazer a sua inscrição ganhando essa análise de negócio. A inscrição para o PLR vai estar aberta somente até amanhã à meia-noite. Depois disso, acabou. Aí você vai clicar no link do grupo. Não vai conseguir se inscrever. Não vai conseguir. Não pague para ver, porque eu estou falando a verdade. Porque eu só quero os comprometidos. É uma oportunidade, é uma condição única, então não vai ficar disponível para o resto da vida, porque senão vocês não dão valor. Então, se você dá valor para o seu dinheiro, como eu dou valor para o meu tempo, pro meu dinheiro, invista no PLR e você vai colher os frutos. Você vai ver o quanto isso vai mudar a sua vida, o seu negócio, como já mudou de vários. E vou te fazer uma provocação, tá? Vou te fazer uma provocação. Um copo de suco, uma sobremesa e um cafezinho expresso. O que que esses três têm em comum? Você já fez o cálculo? Se você dividir no cartão em 12 vezes, vai dar R$107, R$110 no cartão. Divide isso por 30 dias, sabe quanto é que dá? R$3,60 por dia. Você me abrir a boca e dizer que você não pode investir R$3,60 por dia para melhorar a performance, o lucro e o resultado do seu negócio, tem alguma coisa muito errada com a sua visão de negócio, com a sua visão empresarial. Porque é mais barato do que um copo de suco, do que uma sobremesa e de um café. Se compromete com você, fala assim, ó, eu vou vender um copo de suco por dia. O valor do copo de suco que eu vender, eu separo, coloco numa caixinha de sapato e no final do mês eu tenho dinheiro para pagar o cartão que eu peguei emprestado com alguém. Pronto. Ou pegar o seu próprio cartão e pagar. Você entendeu ou não? Porque você pode dar desculpa, ser bom em desculpa, ou você pode falar, cara, é o meu momento, é a minha hora, eu vou fazer acontecer. Eu vou entrar no PLR e vou mudar meu resultado. É isso que eu quero. Eu quero os mais comprometidos. Por isso que eu vou abrir amanhã, 9 horas. Poderia falar assim, tá aberto agora, se inscrever agora, se não inscrever, acabou, perdeu. Não é isso que eu quero. Eu quero que você tome a decisão de mudança. Eu quero, é pra mim, Matheus, ó, eu tô disposto, eu vou me inscrever amanhã, 9 horas, eu tô lá. Eu tô entre os primeiros, eu vou me inscrever, cara. Você vai ver que só o módulo do cardápio vendedor, quando você aprender ficha técnica, precificação, estratégia para alavancar seu faturamento do seu cardápio, só ele já vale o valor do 997 do PLR. Só ele, fora todos os outros módulos, os outros 9, 10 módulos que tem lá de gestão que você vai ter acesso e de planejamento estratégico. Vai mudar a sua vida e o seu negócio. O que você tem que fazer agora? Entrar no grupo e ficar dentro do grupo e esperar amanhã, 9 horas da manhã, chegar para você o nosso link. Eu espero de verdade, de coração, que tudo que eu trouxe para você aqui tenha feito, aberto sua mente, tenha trazido clareza,
que existe um novo caminho para você. Você pode agora sair do workshop, continuar fazendo tudo errado do jeito que você está fazendo e viver sua vida, tá tudo bem. A gente continua amigo, né? Não tem nenhum problema. Você pode olhar e falar, não, eu vou tentar buscar criar uma planilha sozinho, bater cabeça, tá tudo bem, vai perder tempo e dinheiro, porque é isso que acontece. Ou você pode escolher o caminho mais seguro, que é entrar no PLR, com tudo validado, planilha pronta, checklist pronto, tudo pronto. Mais de 10 cursos por apenas 997 e mudar a sua vida e o seu negócio. É essa a oportunidade que está diante de você agora. Vai lá, faz a leitura do QR Code, clica nesse link ou chama o nosso time no WhatsApp, mas não fique de fora, porque essa oportunidade vai ser para poucos. E quem se inscrever de 9 às 10 horas ainda ganha uma consultoria estratégica individual da sua empresa com um dos nossos consultores. É a oportunidade de mudar a sua vida e o seu negócio. De verdade, espero ter contribuído aqui na sua jornada. Foi uma honra para mim poder estar junto com você. E antes de ir embora, eu vou colocar aqui uma pequena metralhadora de depoimentos, vários alunos falando, estudos de caso, do quanto a vida deles, o negócio deles mudaram depois de domínio do seu restaurante. E a sua vida e o seu negócio vai mudar também. Beijo no coração, te vejo no próximo encontro. Bora pra cima, bora dominar. Era só, nós dois era funcionário. Sim, Só conversava sobre serviço. Casamento não existia, não. Não existia, não tinha tempo pras meninas, entendeu? A gente tem 3 filhas, né? Não tinha tempo pra nada, entendeu? Não tinha tempo pra cuidar das meninas, não sabia nem qual que era a margem de lucro da empresa, né? Qual que era a lucratividade. Era uma loucura. Meu Deus. Mas hoje nós temos finais de semana, o dia que nós usamos assim, não, hoje nós não vamos trabalhar e vamos sair, a gente sai. Então nós temos tempo de qualidade com as nossas filhas, com nós dois. Antes da escola, nós nunca íamos pensar em fazer uma coisa dessa. Hoje, ela vai estar em 17,5, 18 líquido. Eu era um escravo, eu não podia nem sair, não fazer nada. Eu tinha que ficar da hora que abria e da hora que fechava. Eu era o melhor funcionário, eu não era o dono, eu era o melhor funcionário do Fortunato. Não tinha dinheiro, não tinha o dinheiro nem de pagar os funcionários. Muita dívida, porque gastei mais do que tinha. Se esse trem não der nada, eu já estou todo. Aí eu assisti essa semana essas aulas no YouTube. Hoje eu já corro meu dinheiro. E hoje não, hoje a gente já consigo viajar, já consigo sair da operação e o trem rodar, entendeu? De 20% a 22% de lucro. Nós não tínhamos vida. O meu CMV era altíssimo. O desperdício, o dinheiro estava indo pelo ralo, muito mais do que eu tenho aqui. Sem perspectiva de crescimento. E hoje não. A gente consegue estancar, a gente consegue travar o estoque, botar um cadeado, usar só o que é necessário. Isso é libertador. O nosso lucro líquido gira em torno de 12%. O nosso maior problema não era nem o faturamento em si, porque a gente tinha um bom faturamento, só que faturamento a gente sabe que não quer dizer nada, assim, você pode estar tendo um faturamento absurdo e tá tendo prejuízo. Pelo e era contrário, o que às vezes até tendo mais prejuízo, né? Tanto sacrifício, tanto trabalho e realmente sem resultado. E hoje em dia estar gerando lucro, uma coisa que gerava prejuízo, né? Hoje o nosso lucro está em torno de 11%. No mês de março, quando eu entrei, o meu lucro naquele mês foi de 1,95%. No meu primeiro mês de mentoria, apenas aplicando o que eu aprendi no primeiro módulo, o meu lucro foi para 10,79%. Nós tiramos o valor da mentoria no lucro. Então, em 3 meses, nós já recuperamos todo o investimento que seria pagado em 12, né? Nós trabalhávamos só com delivery, né? Nossa meta era ter o nosso ponto físico. Graças a Deus, a gente conseguiu inaugurar o nosso ponto físico e nós batemos, Matheus, 27,8% de lucro. Eu nunca tinha saído da minha operação. Foi essa liberdade que o Domínio Restaurante me trouxe. Fora que o meu faturamento aumentou, dobrou. Eu tenho de 8% a 10% de lucro líquido. Falei, tem alguma coisa errada. A gente está vendendo bem, o dinheiro não está aparecendo, não está sobrando, começou a faltar. 90% do cardápio negativo. Não tinha lucro em nada. Então você vendia hoje para pagar as contas da semana passada e assim indo. De repente apareceu o Matheus. Foi onde o jogo virou. 15 dias você já começa a ver o resultado. Hoje a gente está com mais de 10% a 15%. Nós já pensamos em desistir, principalmente por falta de processo, por falta de saber lidar com algumas situações. E, nossa, chegava em casa muitas vezes chorando. E sem saber o que fazer. Mas que coisa de negócio é esse que a gente tá preso? A gente tem um casal de amigos aqui na nossa cidade que já conhecia Matheus Lessa, conhecia a Rose. A gente começou a conversar, ele falou, Fê,
Você tem que conhecer esse cara. Não tinha prato que a gente estava pagando para fazer. Hoje é entre 10 e 13%. Lucro líquido. Líquido. Eu trabalhei mais ou menos ali uns 4 anos no vermelho. Aí apareceu lá o Matheus, né? Quando a gente começa a estudar, eu coloco aí a margem de lucro, né, líquido assim, vai dar de 20, chegando 28 a 30, cara. A gente consegue. Tava desorganizado e a gente tava vivendo assim o pesadelo, na verdade, não o sonho. Então, assim, se você não entender isso, você pode ter o melhor negócio do mundo. Não vai virar e não vai durar, porque vai vazar o dinheiro e você não vai perceber para onde que é. Em lucro, na média, estou com em torno de 18%, 20%. Toda vez que a gente acha que sabe tudo, a gente tá dando um tiro no pé, né? Porque, na verdade, a gente não estudou o suficiente para entender que a gente ainda não sabe nada. Hoje, as operações, a gente gira em torno de 16% a 18% de lucro. Né? Líquido. Então, isso tudo foi trago pela escola. Do conhecimento, do know-how que eu ganhei, do network que eu fiz, do resultado que gerou em minha empresa. Cheguei aí nesse tão alcançado lucro e liberdade, né? Como a gente já estava muito endividado, falei, cara, isso aqui não é curso, isso aqui é investimento. E entrei, rapaz, graças a Deus, entrei. Gastava, bicho, de compra. Eu tô falando compra assim, né? CMV geral. Carne, Ceasa, embalagem, sacola. Então gastava-se 250, 270, até 280. E hoje nós estamos com 175. 100 mil reais. 100 mil, cara, 100 mil. Vendendo mais. Vendendo mais, irmão, vendendo mais.